Hoje a Simpla vende 6 milhões de ingressos todos os meses. Dá 134 por minuto, a gente enche um estádio de 60 mil pessoas a cada 7 horas. A Simpla chama Simpla porque a gente queria que tivesse o nome de simples. O DNA tem que ser de simplicidade. Só que qual que é a diferença? A gente sabia que o que importava era ter o melhor produto. E aí o que aconteceu? A Simpla tem hoje mais tráfego do que todas as empresas de ticketing juntas. Rodrigo Cartacho, fundador da Simpla. A empresa de tecnologia líder no setor de venda de ingressos no Brasil. Provavelmente você já compraram algum ingresso na plataforma que esse cara fundou, democratizou e revolucionou o mercado de vendas de tickets no Brasil. O maior marketplace de experiências do Brasil. Já são mais de 14 milhões de compradores cadastrados na plataforma Simpla. O que é a evolução do produto hoje? É embedar IA na experiência? O que vocês estão fazendo? Tem duas partes que a gente está usando, inclusive, com muita IA. Hiperpersonalização. A gente está vivendo uma revolução hoje do que a gente está conseguindo construir dentro da Simpla para isso. E do outro é a capacidade de análise preditiva para o meu vendedor. Então eu quero melhorar a capacidade do meu vendedor de ser melhor naquilo que ele faz e ao mesmo tempo eu tenho que conseguir entregar para o meu comprador uma relevância extrema para que eu mostre para ele aquilo que ele quer fazer, mas eu mostro para ele também aquilo que ele quer fazer que ele nem veio buscar. Agora que você volta na cadeira de CEO, como que é isso? A gente entregou mais em produto e tecnologia na Simpla nos últimos 30 dias do que a Simpla entregou nos últimos 4 anos. Caramba, Rodrigo. Cara, a gente é uma máquina. A gente está voando em tecnologia. A gente fala que a gente é uma empresa que a gente gosta de eventos, mas o nosso DNA é tech. Fala pessoal, se tem um tema que está sempre presente aqui no Talks by Léo, como nesse episódio, é a transformação acelerada do marketing, com novas plataformas, mudanças no comportamento do consumidor e cada vez mais dados e inteligência artificial ganhando protagonismo. Por isso, eu trago uma recomendação que faz parte da minha curadoria pessoal de parcerias que realmente geram valor para quem vive esse mercado. O MBA em Marketing USP Exalc, uma pós-graduação 100% online, com aulas ao vivo toda semana e, claro, com o peso do diploma da USP, a universidade número 1 da América Latina. O curso une teoria sólida e prática aplicada aos desafios reais do marketing moderno. Você vai aprender sobre branding, neuromarketing, gestão de mídias sociais, marketing de influência, big data, e-commerce e muito mais, com professores que trazem cases reais e conteúdos sempre atualizados. Além disso, a plataforma é moderna, acessível via app e o programa já tem presença em mais de 80 países, o que amplia ainda mais as possibilidades de networking profissional. Se você está em busca de uma formação séria, atual, com impacto direto na sua carreira e certificação da USP, escaneie o QR Code na tela ou clica no link da descrição. Eu tenho certeza de que essa pode ser uma virada de chave na sua trajetória profissional. Vamos para o episódio. Rodrigo, obrigado pela presença e por aceitar o convite. Não, bom demais. Obrigado a você por ter convidado. Bom te ver depois de tantos anos de trajetória. Quem Exato. Começou tudo, né? Onde tudo era mato. Bom demais estar aqui com você. E a gente estava falando antes de começar a gravar, a curiosidade de eu lembrar de você ter passado numa gravação do Mandarina, meu primeiro podcast, mais de 10 anos atrás. Sim. Bem no início da Simpla. Eu tava gravando algum episódio e você deu uma passada por lá, acho que no Shopping Iguatemi, se não me engano, né? É, exatamente. Eu passei lá, eu acho que foi para encontrar com o Miguel, se não me engano. Miguel Cavalcante, que é um dos primeiros clientes nossos da história, né? Super interessante isso. E aí vamos reencontrar agora em Talks by Léo, nesse mundo agora Exato. Gigante, né? E a Simpla, assim, cresceu exponencialmente desde lá, né? Mas antes da gente falar da história da Simpla, né, que inovou todo o setor de ticketing, né, de plataforma de ingresso, né, para eventos e tudo mais, a história ela vem de muito antes, né, que você começou a empreender muito cedo, criou negócios no Brasil, fora, né? Cara, o que te levou a empreender tão cedo? Legal. Cara, essa pergunta, acho que na época eu não saberia responder, tá? Mas hoje eu tenho clareza que eu não sei fazer outra coisa. Eu venho de uma família de funcionários públicos. Meu pai e minha mãe, ambos são técnicos em radiologia que trabalhavam para o serviço público. E eu, desde cedo, eu sempre fui uma pessoa muito de construção. Construía brincadeiras, projetos, ideias e me executava, né? Então esse sempre foi um perfil ali muito inquieto. E eu fui fazer um primeiro estágio com 17 anos na benfeitoria da Prefeitura de Belo Horizonte, onde precisava de 3 decisões para conseguir imprimir uma folha A3. Falei, cara, acho que isso aqui não é para mim. E fui para o outro oposto. Decidi que eu queria montar uma empresa, só que nesse montar a empresa era muito complexo naquela época, né? Você abriu um CNPJ, eu lembro que demorou tanto tempo, né? Eu emancipei com 17 anos. Sei que quando eu fui realmente montar a empresa, já tinha mais do que 18 anos de idade. E foi um trabalho muito longo ali. E nesse momento, eu montei uma agência de design
uma produtora de eventos e um estúdio para ensaio de bandas que funcionavam num casarão muito legal em Belo Horizonte. Quanto tempo tudo isso? Então, isso foi tudo ao mesmo tempo. Caramba, já virou empreendedor serial de largada. Cara, tudo acontecia no mesmo espaço, na verdade. As coisas, naquela época, quando a gente olha pra trás, eu não tinha tanta consciência de como que essas três coisas, por que elas dialogavam? Era coisa meio, naquele momento, mais instintiva, assim. A oportunidade estava lá, né? O meu sócio, ele era uma pessoa que o pai dele tinha um estúdio, então ele tinha um background muito forte do estúdio, então eu tinha um background de produção, nós dois éramos publicitários, e a gente criou nesse casarão, uma casa no São Pedro, né, São Pedro Vale, né, no bairro São Pedro. E era casa muito incrível. Rock Content, vários Todas outros. as empresas de BH, né, de tecnologia, anos depois, muitos anos. Isso eu tô falando lá de anos, sei lá, 99, 2000, entende? Muito pré. Sim, muito pré. Sim. Uma década antes. Uma década antes, uma vida antes, no caso, porque tanta coisa aconteceu nessa década. E aí, dentro desse escopo, era muito interessante, porque as coisas aconteciam dentro da casa, né? Então eu tinha clientes da produtora que passavam pela agência, que eram artistas que iam ensaiar lá, e era muito interessante, porque eram artistas muito incríveis, assim, que eu admirava demais, ensaiavam lá, e era muito doido você pensar que você tá saindo lá, não tinha uma área externa atrás, gigantesca, com as mangueiras, assim, tava Lô Borges, né, que recentemente até faleceu. E eu olhava aqui e falava, cara, como que eu tô vivendo isso, né? Que incrível, eu com nessa idade, vivendo, tendo contato com isso. Então acho que foi super interessante, mas foi muito mais o empreendedorismo ali na raça, com pouco conhecimento, com pouca técnica, com muita vontade e pouca direção, eu diria. Né? Então ali foi um começo, mas depois daquele começo eu entendi que esse é o caminho que eu quero trilhar para mim. Eu não consigo trilhar um caminho que não seja o caminho que eu escolho trilhar. Eu acho que empreendedorismo é muito sobre isso, né? Sim, e fazendo um arco lá para frente, que a gente vai chegar lá, fez você voltar à cadeira de CEO recentemente. Exatamente. Né? E chegaremos lá, né? Chegaremos lá. Mas nisso tudo, né, quando eu vejo essa trajetória, você teve essa fase em BH, mas eu sei também que em algum momento você decidiu sair do país, e quando sai do país você também empreende fora, né? Isso. É interessante, né? Porque aí eu vinha com essa chamava .br, inclusive, olha que loucura, né? Naquela época, .br, olha, cara, tinha que ter registrado isso e mantido, né? .br Arts. E aí, cara, nessa época, eu decidi que eu precisava de viver uma etapa que eu não tinha vivido. De juventude e de ampliar o meu conhecimento. Acho que muitas das coisas que a gente provavelmente vai passar hoje, aqui na nossa conversa, vão ter relação muito com isso, que é, eu na dúvida sempre busquei ampliar. Repertório. E eu acho que isso hoje é, assim, uma das variáveis mais importantes que existe na minha vida, sem nenhuma dúvida. E naquele momento, eu precisava de ampliar, porque, cara, eu fiz a faculdade junto com as empresas, então era uma vida ali que eu estava imerso naquilo, mas a minha bolha era o meu campo de visão, eu precisava de sair dessa bolha e aumentar o meu campo de visão. E aí eu decidi fazer um mochilão, ir para o mundo. Então eu fui fazer meu primeiro mochilão da Europa, aí de lá meu irmão morava nos Estados Unidos, então eu fui para os Estados Unidos. Nessa época eu sempre trabalhei como designer freelancer, né? Então design sempre teve umbilicalmente ligado à minha vida. Muito tempo depois, assim, ficou famoso falar sobre o nômade digital, né? Você já era meio isso, né? Porque era uma profissão que permitia isso desde o ponto zero, né? Não tinha o status disso, mas era isso, né? E aí eu fui para os Estados Unidos, depois voltei para a Europa, depois, não lembro a hora, fui para a África, assim. E chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso de um lugar que se chama casa. E eu quero voltar a estudar. Só que eu tinha consciência que eu queria voltar a estudar alguma coisa que eu não tivesse nenhum domínio. Porque eu estava virando designer. E eu achava, naquela época, de que era cedo demais para eu me tornar um especialista. Sem ter a clareza dessas palavras. Mas eu tinha a clareza que eu precisava não ir num caminho especialista naquele momento. Que eu precisava de realmente ampliar muito meu território. E eu falei, cara, já que eu vou morar em outro país, então aproveitar para ampliar o território ao máximo. Já tá nesse desconforto do aprendizado, de certa forma, né? Já estou fazendo uma mudança de trajetória, né? E aí, naquele momento, eu olhei para fazer um mestrado de administração de empresa, né, um MBA, que fosse focado em alguma coisa que eu não dominasse. E eu pensei, várias opções que tinha, eu escolhi turismo. Aí turismo tinha, eu achei um curso, e isso era, sei lá, agosto, e os cursos, né, geralmente no Hemisfério Norte, começam ali em setembro para outubro, né? E aí eu olhei, tinha na Nova Zelândia, só que era caro pra caramba, não tinha dinheiro nenhum para poder fazer isso. Tinha em Valência,
e tinha em Barcelona, cara. Aí, não preciso nem te falar, né? Sim. O que eu escolhi. Sim. Eu já tinha tido uma passagem de mochilão por Barcelona, que tinha sido incrível. E aí é isso, eu pulei para poder fazer esse mestrado de administração de empresa em turismo em Barcelona, só que eu não falava espanhol. Faltava um mês para começar as aulas, eu fui para Argentina, que era muito barato. Estudei espanhol todos os dias, em 40 dias, peguei um voo, fui parar lá para descobrir que era catalão, né, no final das contas, mas a base foi ótima. E foi muito legal, cara, porque foram os primeiros 3 meses chegando ali naquela... Pô, eu tinha toda a minha grana, eu tinha usado nesse tempo viajando pelo mundo, não sei o quê. A grana que eu tinha construído até então, não venho de uma família que tem uma sustentabilidade financeira, né, avançada, pelo contrário. E aquela grana que eu tinha feito, paguei o MBA e sobrou pouquíssimo, 1.000 euros. Aí eu fui pra lá e naquela coisa de, cara, tanta coisa nova acontecendo, essa curva de aprendizagem de todos os sentidos, né, que era o que eu buscava. Sim. E tal. Vida social, idiomas, culturas, né, a nossa visão ela é muito delimitada pela nossa barreira, né. Sim. E aí, de repente, rompeu aquilo. Então, um estudante da Rússia, outra Cazaquistão, outro do Peru, outro do... Então, assim, foi super incrível isso, mas naquele 3 meses que eu estava ali, primeiros 3 meses, eu continuava ainda, né, buscando entender aquele novo espaço que eu estava, mas naquele mestrado que eu fiz um business plan de um hostel, que era um hostel meio boutique, que eram quartos privativos com ambiente de hostel. Eu tinha rodado o mundo nesses tempos antes, e fui vendo que o brasileiro ele viaja por 23 dias, né? Máximo. Mas um australiano ele tira ano sabático, quando ele forma no colégio, antes da faculdade. O americano e o europeu ele viajam no verão inteiro, 3 meses. Verão do hemisfério norte. Então eles passam muito tempo viajando, só que você viaja com o seu parceiro, parceira, você viaja com o seu amigo, você quer ter privacidade, mas 3 meses, 6 meses, 1 ano, você não aguenta mais olhar a cara, você tem que conhecer gente. Sim. Então foi aqui se eu criar um espaço que tenha as áreas comuns de um hostel, de um albergue, para permitir mas a privacidade dos quartos privados. Que legal. E aí eu apresentei esse business plan para um professor, e eu perguntei para ele, onde que eu tô errando? Porque o número dava uma coisa assim surreal. E ele tinha a maior empresa de apartamentos turísticos de Barcelona, para Airbnb, né? Tudo isso que a gente tá falando de 2003 para 2004, né? Exatamente, 2003 e 2004. E aí eu apresentei para ele e falou assim, o que tá errado é a sua cabeça. É que Barcelona é isso. Cara, eu saí de lá já procurando crédito, pedindo dinheiro emprestado para todo mundo que eu conhecia, podia, banco no Brasil, banco na Espanha. Peguei um sócio que estudava comigo, que tinha um hostel lá no Peru. Falei, cara, vamos montar isso aqui. A gente procurando um apartamento, achamos um apartamento, cara, num prédio que tinha aquelas escadas que bifurcam com 2 candelabros, assim, sabe, tipo aquela coisa, castiçais tremendos e tal, e no gótico. Cara, esse resumo da ópera, o negócio explodiu, virei o top 1 do Hostel World em Barcelona, ocupação de 96, 97% o ano inteiro, eu ia pegando andar por andar, era o terror dos vizinhos. Os vizinhos atrasavam pagamento, não sei o que e tal, a imobiliária já me ligava, Rodrigo, tem um apartamento aqui, cara, o cara não foi, eu quero todos. E aí foi crescendo pra caramba. E o modelo de negócio com margem e tudo incrível, mais sustentável. Exatamente. A gente, hoje que a gente vê no digital, a gente acha que o digital é o business que tem margens altas. Não, cara, tem muito business fora do digital interessantes também, né? E aí, só que ao mesmo tempo, eu enquanto designer nunca parei, né? E era o comecinho do design web. Era a transição dos designers gráficos para o design web. Sim, interfaces e tudo mais. E não tinha muitos padrões naquela época, foi em 2003, 2004. Sim, antes de falar sobre UX e tudo mais. Muito antes. Eram desenvolvedores que faziam os sites, que ainda eram sites, não eram plataformas, não eram produtos, né? Eram basicamente sites. E tinham designers gráficos tentando trazer a linguagem do gráfico pro digital. Perfeito. E não tinha padrão, você não tinha... Onde que vai ser o header? Não tinha header. Você botava logo, às vezes embaixo, às vezes em cima, às vezes à esquerda, às vezes na direita. Menu. É legal ver aqueles Wayback Machines, assim, totalmente, que você vê os sites. Né? É incrível. É uma curiosidade olhar. Exatamente. E aí, naquele período, eu comecei a trabalhar com design, não só gráfico, mas em web. E aí foi tipo, caramba, tem uma coisa aqui que é nova e tem pouca gente fazendo. E aí eu rodei o hostel em paralelo com essa agência e tive ali uns 3 anos e pouco em Barcelona, foi incrível.
A base financeira que eu fiz lá foi a base financeira que eu usei para financiar a Simpla enquanto bootstrap, né? Eu e os sócios Sim. de 2011, quando a gente começou a pular de cabeça até 2016. Então, assim, foi super importante aquilo, mas foi aquele pé ali no design gráfico, do design web, que foi muito importante. Dali, meus pais ficaram doentes, e eu e meu irmão morando fora, eu voltei pro Brasil para acompanhar os dois, e graças a Deus, meu pai fez cirurgia, minha mãe fez cirurgia, e deu uma reviravolta completa de que os dois tinham um prognóstico muito ruim, ficaram ótimos. Que legal. E aí, cara, vou voltar pra Barcelona, não volto pra Barcelona, tinha vendido o hostel, tinha desfeito a minha vida, eu tinha vida muito legal em Barcelona, morava sozinho, com 24 anos, 25 anos. Sustentável, sabe, enfim. tipo, incrível e tal. Aí, cara, naquela loucura, eu tinha comprado um apartamento em Budapeste com uma parte da grana da venda do hostel, e eu passei em Barcelona, não tinha mais casa, tava morando na casa dos meus amigos e um monte de caixa espalhado pela cidade, que eu tinha desfeito a minha mudança correndo, tava um monte de caixa. Aí eu fui pra Budapeste, que queria passar 5 dias lá, levei uma mochilinha pra receber meu apartamento, comprei um apartamento, designer é foda, né? Comprei um apartamento que era completamente quebrado, ia começar uma reforma, você podia fazer o que eu quisesse, uma página em branco. Aí eu fiz o projeto, entreguei pra uma amiga, falei, pelo amor de Deus, executa pra mim, tô indo pro Brasil pra cirurgia do meu pai e da minha mãe. Aí eu voltei pra poder acertar tudo isso, acertar com todo mundo, o que faltava com ela, esse amigo que me ajudou e tal. Aí fui passar 5 dias e passei 5 anos. Caramba. Os melhores anos da minha vida, assim, disparado, incríveis, enquanto pessoa, morar na Hungria, né, cara? Sim. Incrível, assim, Caramba, isso 5 sim anos, não, obviamente viajando também por lá, mas baseado em Budapeste. 5 anos só em Budapeste. Caramba. 5 anos em Budapeste. Na época que não tinha estrangeiros ainda, né? Em Barcelona foram 3. 3 e pouco, Então, quase quer dizer, 3,5. Um arco de quase uma década. Quase uma década. Que são os 10 anos que eu comentei, extremamente intensos, né, que foram. E aí, quando eu cheguei lá em Budapeste, eu reabri a agência de design, mas focada em UX. Você tá comentando de UX? Não tinha um conceito de UX. Sim. Era um conceito de que tem uma divisão no design. Você tem o design, que é a interface, e tem outra parte aqui que ninguém sabia o nome, que era como que eu ia dar minhas regras, minhas hierarquias, como que a comunicação se formava baseado nas regras de negócio. Usabilidade. Eram produtos, né? Não eram sites. Então tinha uma certa transformação, só que ninguém sabia exatamente como colocar um ou outro. E eu comecei a vender vários projetos com UX e UI, e o pessoal queria pagar UI, não queria pagar UX, eu deixava o cara ir. Aí voltava, era um desastre, e falava, cara, eu preciso de organizar, não faz nenhum sentido, o cara criou, não faz nenhum sentido. É claro, porque falta a etapa anterior. E a etapa de UX, ela é uma etapa muito mais de engenharia, sim, pesquisa, do que de interface gráfica artística. Exato. Então é um perfil de design muito diferente. Uhum. E aí eu falei, cara, não tem ninguém sentando nessa cadeira. E eu comecei a fazer alguns projetos disso, né, tanto para algumas empresas na Europa, mas empresas nos Estados Unidos também. E isso acabou sendo uma base fundamental para todos os passos adiante. Mas nesse momento também... Para entender de produto. De produto, exatamente. E aí, nesse mesmo momento, eu montei junto com um sócio uma empresa de compensação de emissão de CO2. Era lá em 2007. Morando lá. Morando lá. Uhum. Na Hungria, atendia o mercado da União Europeia, eu tinha a licença para compensação de emissão de CO2 da União Europeia. Caramba. Era a única empresa na Hungria que eu tinha um sócio cientista que entendia tudo sobre mudança climática, e era super interessante, porque foi logo depois do documentário do Al Gore. Sim. Então o mundo começou a entender o que era isso. Convenient Truth, né? Exatamente, Convenient Truth. Só que era antes da hora. Eu tava pensando exatamente, porque eu comecei a fazer essa timeline e falei, antes dos anos 2010... Qual era a demanda e a consciência de mercado, né? Então ele trouxe um hype, mas você pega ali, né, o hype cycle da Gartner, né? Sim, você estava bem antes da curva. Eu tava no topo. No topo, depois do documentário dele, era o topo das expectativas. Sim. E eu morri no Vale da Desilusão clássico da metodologia ali do Gartner, né? Mas foi super interessante, por quê? Porque a gente era uma empresa B2B, então eu atendia, por exemplo, o maior festival da Hungria, inclusive de evento, né? Que é o segundo maior da Europa, que é o Sziget Festival. Ele compensava a emissão de CO2, então tinha um B2B, mas eu comecei a criar produtos B2C, e aqui que fica interessante. Eu comecei a criar produtos, por exemplo, offsetmyiphone.com, porque era a revolução do smartphone também, né? Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, a gente estava comentando aqui antes de lançamento do iPhone e da App Store, né, 2 anos depois, mas
o iPhone ele veio com uma grande revolução e uma das coisas que eles traziam muito era a pegada de carbono dele, era documentada. Então eu lancei offsetmyiphone.com, offsetmyipad.com, offsetmy qualquer coisa que tivesse.com. E aí e-commerce. E aí eu comecei a construir produtos que eram não apenas um e-commerce completo na jornada B2C, mas para eu poder gerir todos esses e-commerce eu precisava de uma plataforma. Cara, Então, sem querer... todos os pontinhos, essa história toda que você está contando, desde a casa de BH, Isso. com muitas Com oportunidades, produção de evento, com artistas e tudo mais, até essa etapa só foi conectando para você ter, em algum momento, um inventário suficiente de repertório para enxergar o que viria a ser a Simpla, né? Exatamente, cara. E isso é super interessante porque a importância que tem da gente construir os tijolos na nossa vida. E a gente, às vezes, né, a gente é levado ali, principalmente uma pressão social, ali nos nossos 20 para 30 anos, de você empilhar tijolinhos um em cima do outro, né? E é muito importante que você comece a criar novas pilhas laterais. Pilhas que a gente não domina. Então, não faz nenhum sentido você ser especialista demais antes da hora. No meu caso, imagina, eu poderia ter virado um designer trabalhando numa agência como um mega especialista. Eu não era um cara que fazia assim, nossa, um designer gráfico artista, mas eu era um designer muito bom. Era muito bom o suficiente, e eu enquanto UX até muito mais do que enquanto UI. Mas era especialista. Quando eu saio dessa trajetória e vou morar em outros países, é um tijolo que eu não tinha. Outras culturas, outros idiomas, outros valores, outras maneiras de pensar, que a gente acha que a gente entende como o mundo pensa. Não, a gente não pensa. A gente entende como é que a nossa bolha pensa. É curioso porque eu sou uma pessoa muito curiosa. E quando eu me interesso por uma coisa, eu mergulho para estudar e aprender muito sobre aquilo. Mas o interessante é quando você vai construindo essa lateralidade, você vai virando um generalista com uma certa profundidade, né, não é tão superficial, e você não sabe onde isso vai dar. Essa combinação dos skills, né? E isso vai te levando numa jornada que você não planejou anteriormente. É, né? Isso aí. E eu tava na pandemia, meu pai tava morando comigo, ele foi morar lá em casa. Pandemia, a gente separou, meu pai e minha mãe não comia. O que causa a pandemia, né? Os dois muito idosos. Meu pai tem 97, né? Outra Caramba. Firme e forte, igual o prego no angu, como diz o mineiro, mas 97. 97, né? cara. E um dia a gente tava lá em casa e tal, ele virou pra mim e falou assim, não, Rodrigo, você já tentou tanta coisa, né? Você deu muita sorte com a Simpla, né? Falou isso? Porque são os tijolos que são invisíveis. Sim. Não, mas o curioso é a visão do pai, né? Isso. Como o pai enxerga o filho, né? Mas o pai é funcionário público. Sim, é a que nunca referência se permitiu empreender, nunca pôde tomar risco. Teve 5 filhos numa situação financeira muito ruim. Sim. Então, pra ele, tudo que eu tentava, eu sempre falo, meu pai é um cara que ele não acreditava em mim enquanto empreendedor, nunca acreditou. É o sonho dele que eu fizesse direito para ser funcionário público, ele falava que era a única maneira que eu tinha de dar certo, mas ele apoiou de qualquer forma. Então, ele é o cara que me deu fax na minha primeira empresa, e fax era caro. Sim. Pra ele era muito caro, eu olho isso hoje. E na época que a linha telefônica era Exatamente, cara. A linha telefônica era caríssima. Você tinha que ter uma linha telefônica, um fax. Declarava no imposto de renda, né? Era como é que você falava assim, eu tenho um CNPJ, tenho um fax e um número de telefone, né? Isso. Então ele sempre ajudou, mas a visão dele é isso, cara, você tentou tanta coisa e de repente deu sorte. Não, e essa deu construção, sorte. ela é contínua. Sim. Só que é um pouco do que a gente estava falando aqui um pouco antes, que é, eu sou montanhista, né, e uma montanha tem aquela premissa básica que a sua vista vai ser proporcional à montanha que você sobe. Se você sobe sempre a mesma montanha, você só tem a mesma vista. Então, quando eu saio, eu vou morar na Hungria. Imagina a Hungria, em 2006, que não tinha estrangeiro. Não é depois que teve Ciência Sem Fronteiras e tal. Eu entrevisto muita gente e falo assim, eu morei em Budapeste. Eu já chego falando húngaro. A pessoa, não fala. Não, né? Hoje leste europeu é destino, né? Destino turístico tradicional, não é nem mais exótico e tudo mais. Era a reabertura da Hungria. Sim. E era uma reabertura, e nos cursos na faculdade não tinha inglês, só tinha húngaro. E húngaro é o terceiro idioma mais difícil do mundo de aprender. Você fala até hoje? Sobrevivo bem. Boa. Mas, então, não tinha estrangeiro. Eu era um bicho estranho no meio do leste europeu. Cara, que repertório incrível que eu tive. Por isso que eu falei, os melhores 5 anos da minha vida, pessoalmente. Ele me trouxe um repertório que eu jamais teria se eu tivesse subido na mesma montanha. Ah, mas esse repertório, ele é algo que, a princípio, você olha pra ele e fala assim, nossa, isso aqui vai ser útil? Olha agora. Não dá, Olha a construção. Não. Por isso que você fala. Simpla vem de húngaro. Simpla vem de simples em húngaro. E que também legal. O melhor bar de Budapeste também chama Simpla, não é à toa. Não, e é legal que você fala que
hoje, olhando para trás, você consegue conectar todos os pontos de uma forma ordenada, e acho que a história de todo Todo mundo. empreendedor, toda pessoa, quando chega num determinado momento, né, consegue fazer o storytelling, né, parecendo que tem uma linearidade. Exatamente. Né, Depois que a logomarca tá pronta, deixa eu explicar como que eu fiz, né? Exatamente, né? Agora, você disse, né, que com a experiência na Europa, o dinheiro que você ganhou e tudo mais, foi formando todo esse ambiente para surgir um insight para Simpla aparecer, né? O que você estava olhando quando veio o insight da Simpla? Porque a gente está falando de um mercado, não sei se a palavra é mercado, mas que é um comportamento de existência desde sempre da humanidade, né? Uhum. Juntar pessoas, evento, isso daí historicamente sempre existiu, né? Uhum. Então é interessantíssimo, cara, porque eu tava com essas duas empresas em Budapeste, tava bem, adorando Budapeste, adorava morar lá, tinha uma vida de expansão tremenda e tal, e vendo a cidade transformada, tava muito bem. E aí o meu irmão me ligou, morava em Washington, trabalhava no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Falou assim, Rodrigo, seguinte, eu e o Davi, que trabalha comigo, a gente se encontra todo domingo na Barnes & Noble, que graças a Deus voltou, né? Sim, Quase morreu, voltou. A gente encontra na cafeteria e a gente está desenhando um modelo de negócio. E a gente desenvolveu um sistema de gestão de eventos para o BID e a gente está desenhando isso para uma empresa que é no modelo de startup. E eu estava estudando muito sobre startup por causa da empresa de compensação de emissão de CO2, chamava Contra, CO2 NTRA. E eu estudando muito sobre startup, porque eu tinha os e-commerce ali e tal. E falei, então, nesse modelo, só que a gente vê que tem um buraco para o mercado brasileiro. Cara, a gente tá com essas ideias aqui, não sei o que, parará, você não quer ajudar a gente, não? Falei, cara, ajudo, sem problema. E aí comecei a trabalhar um pouco com eles, enquanto designer, de UI e UX, os dois. E aí a gente começou a rodar, cara, super bem, porque eles já tinham muita experiência em fazer sistema de gestão de eventos, eles construíram um dos mais complexos, né, porque você tem um evento do BID, pode ter 200 mil pessoas, que é o encontro anual que eles têm, até uma reunião com 5 presidentes da república com uma governança absurda. Então a complexidade do sistema era muito grande, eles eram muito bons em construção de sistemas. E aí, começamos a fluir, ele virava e falou assim, Rodrigo, vem aqui para Washington, vamos fazer um sprint aqui, cara, vamos ficar aqui uma semana, 10 dias, enfiado e vamos dar um sprint nisso aqui? Falei, vamos. Aí eu peguei um avião, fui para Washington, cheguei lá, nós ficamos, cara, uma semana, 10 dias, completamente enfiados. A gente fez praticamente todo o front que veio a ser o front da Simpla por muitos anos. Caramba. Nós três lá, tem uma foto na varanda, assim, eu com a esposa do meu irmão hoje, naquela época namorada, como beta tester aqui, cara, vem não sei o que, ela não entendia. Não, cara, e essa foto existe? Existe. Não, tipo aquelas fotos do Jeff Bezos, quando começou a Amazon, né, com computador e monitor de tubo, né, Mark Zuckerberg na faculdade, codando, né, é igual, né? Exatamente. E era na varandinha dele, que meu irmão morava em Chinatown, lá em Washington. E aí, cara, nessa semana, eles me puxaram e falaram, cara, a gente é muito bom em criar esse sistema de gestão de eventos, mas você é produtor de eventos, você é designer e você é empreendedor. Você tem o que a gente não tem, a gente sabe fazer sistema. A gente garante o back. Vamos pular junto, porque a gente tinha ideia, meu irmão e eu, voltar pro Brasil por causa dos nossos pais. A gente perdeu 10 anos ali, longe deles, que a gente e eles são mais velhos, né? Tinha aquela coisa, aquela culpa de, cara, a gente deveria estar com eles. E meu irmão falou assim, cara, e a maneira da gente voltar pro Brasil? E por que voltar pro Brasil? Porque a plataforma, ela poderia começar por lá, não é? Poderia, mas ela tinha um buraco no mercado brasileiro muito evidente. Então já existia esse modelo, por exemplo, na Europa. Um dos grandes precursores desse modelo, que acho que aqui foi a grande sacada da Simpla, que é o modelo plataforma, onde existiam empresas de ticketing, sites de ticketing, a gente criou uma plataforma. Aqui é que mudou tudo. Então eu vou falar uma palestra hoje no Case bastante sobre isso. E aí naquele momento ali específico, né, que a gente, olhando para o mercado, você tinha na Europa a Miando, que era uma empresa gigante, uma das percussoras, que foi comprada pelo LinkedIn e depois matou. A gente tinha Ticketleap e Eventbrite nos Estados Unidos, não era Eventbrite reinando sozinha em plataforma do it yourself. E eu olhava pro Brasil, não tinha ninguém, a gente falava assim, cara, como que não tem ninguém no mercado tão grande? E lembrando, isso 2010, mais ou menos. Isso foi 2011. 10 para 11 eles começaram a fazer esse estudo. Aí 2011 eles me apresentaram, cara, não tem ninguém olhando para isso no Brasil. Então a ideia deles, desde o ponto zero, quando eles iam na Barnes & Noble, era Brasil. Então
Então eu já embarquei nisso, só que pro meu irmão é a maneira da gente estar com nossos pais. Perfeito. A gente queria fisicamente estar com eles, porque aí meu pai já tinha 80 e tantos, meu pai tá com 97 Sim. hoje, mas naquela época 80 Já e tantos tinha, já era né? muito, né? É. E aí, cara, eles me chamaram, falaram, cara, a gente tá com essa ideia, queria que você estivesse junto, pensa sobre isso. E eu peguei um avião. E era na semana antes do meu aniversário de 30 anos. Sabe quando tá aquela crise dos 30 ali, Sim. do cara, pra onde que eu tenho que bifurcar, né, e tal. Eu lembro que eu pousei em Budapeste com a certeza de que eu ia virar a chave em seguida. No dia seguinte eu comecei a fechar minhas empresas, entregar meus clientes, fechei a empresa de compensação de CO2, foi o primeiro a pular de cabeça na Simpla. Em Convicto. abril eu fiz o meu aniversário, no final de abril eu já estava trabalhando exclusivamente para a Simpla, que não tinha nome ainda na época, né? Mas eu já estava trabalhando full-time job de Budapeste. Então era eu trabalhando de Budapeste em 2011, meu irmão e o Davi trabalhando de Washington, só que eles trabalhavam no BID ainda, então eles trabalhavam à noite ou no fins de semana para a Simpla, e a gente contratou um desenvolvedor em Honduras, o Mihail, que está com a gente até hoje. Caramba, que legal. E aí era eu no fuso horário de Budapeste, o meu irmão e o Davi no fuso horário dos Estados Unidos, que era, sei lá, 6 horas, né, geralmente, Sim. 5, 6 horas, e o Mihail em Honduras, que ainda era mais 3 horas para lá, Sim. né? Eu virei o Batman. Comecei a trabalhar todas as noites e dormia de dia, trabalhava de noite, mas eu pulei 100% de cabeça ali. Na virada de 2011 para 2012, eu e meu irmão, a gente muda para o Brasil para lançar a Simpla efetivamente em 2012. E aí o meu irmão também pula de cabeça, mas uma coisa que acho que pouca gente sabe, que o terceiro fundador da Simpla, o CTO, né, o Davi, ele só pulou de cabeça na Simpla anos depois. Ele ainda trabalhou no BID por vários anos. Porque a Simpla ainda era uma startup que tinha que se provar, que, né, ainda era uma incerteza como toda startup é. E então foi muito interessante, porque nesse período de 2011 até 2016 a Simpla foi bootstrap. Então, 5 anos. 5 anos. 5 anos que a gente não recebeu um centavo de salário. Aí volta lá na história do hostel. Olha a importância de ter criado um tijolo financeiro. Quer dizer, você teve esse lastro para poder estar de 2011. Pra conseguir segurar. Não apenas segurar, mas colocar dinheiro na empresa, né? Que éramos nós que colocávamos dinheiro na empresa. O negócio bom foi o hostel, então. Foi sensacional, cara. Não tem nada a reclamar. Adoro. Foi incrível, assim, porque... O hostel foi o anjo. Mas o hostel foi o anjo, só que o que é o hostel? Não é porque é o hostel. Inclusive, nossa, eu nunca mais quero trabalhar com turismo. Quem trabalha, eu acho que vai pro céu. Mas, quando a gente olha para trás, o que mais importa é o modelo certo no timing certo. Por que foi tanto sucesso que eu tive nesse hostel? Era o modelo certo no timing certo. Não tinha ninguém fazendo o meu modelo. Quando a gente olha para a Simpla, modelo certo no timing certo. Só que a Simpla tinha muita gente fazendo igual. Quando a gente lançou a Simpla, cara, eu lembro que e era muito aquele hype da startup, né? Tudo, a mídia era startup. A gente falava que levantava uma pedra, saía uma plataforma de venda de ingresso, entendeu? Sim. Dezenas nasceram ao mesmo tempo. E a gente olhando todo mundo nascendo, às vezes funded e tal, não sei o que, a gente... Mas não era o modelo certo, no time certo, com a execução certa. Vou só fazer um parênteses. Eu já falei, acho que em mais de 2 ou 3 episódios aqui, quando surge esse assunto, tem um TED Talk do Bill Gross, da Idea Lab, né, que era uma incubadora de startups americana, que nesse TED Talk é curtinho, acho que tem uns 7 minutos, ele fala, olha, a gente tabulou mais de 200 startups que foram incubadas na Idea Lab e a gente viu os atributos que determinaram o sucesso delas. E ele mostra, né? Então ele categoriza em timing, time, execução, modelo de negócio e funding. E timing era o primeiro fator de sucesso transversal nas empresas que deram certo, né? Funding era terceiro ou quarto, né? Então muito nessa linha, né, Rodrigo? A gente estava comentando aqui do seu podcast, do Mandarina. Exatamente. Antes ou do da minha tempo empresa, comercialmente. Né? Ou da empresa de compensação de emissão de CO2. Exato. Então, timing ele é fundamental. Modelo, eu diria que também é fundamental. Acho que são essas duas tem que andar em conjunto. É o modelo certo o modelo certo no timing certo. Porém, a execução depende de um fator que você trouxe, que é time. E olha que engraçado, nada de coincidência, mas você acabou de dar a receita há 2 minutos atrás, 3 minutos atrás. Você mesmo trouxe a importância da gente ser generalista e especialista. Você tem que ser especialista até uma certa profundidade. Sim. Você mesmo colocou até uma certa profundidade, mas você tem que ter várias especialidades. Esse é o elo comum de todo empreendedor de sucesso que você conhece na sua vida.
ele tem que ser um especialista, mas ele tem que ser um ótimo generalista. E algumas dessas especialidades elas vão se repetir. Ele tem que ser especialista em um certo nível em negócios. Ele tem que ser especialista em um certo nível no nosso mercado em tecnologia. Mas no fundo, quando você pega os fundadores e cada um individualmente, ele pode ser o CTO, pode ser o CMO, pode ser o que for. Ele não é só aquilo. Ele tem que ter uma amplitude maior para conseguir conectar os pontos. Até porque como o founding team é compacto, Isso. se você faltar algum skill horizontal com uma certa profundidade, vai ficar manco. Fica manco e mais do que isso, a tomada de decisão fica manca. Porque não tem os pontinhos para conectar. Não conecta, entende? E isso fica muito nítido quando a gente trabalha hoje em dia, né? Várias das empresas que a gente conhece de amigos nossos fizeram sucessão do fundador para executivos. E muitas vezes o executivo não tem essa amplitude. E se não tem amplitude, tomar de decisão não é a certa. E aí começa a perder tração e começa a mudar a curva, né? E é isso que faz entre um mercado que tinham várias empresas nascendo ao mesmo tempo, com o mesmo modelo, no mesmo timing, mesmo modelo, mesmo timing, você ter uma winner. Por que a Simpla ganhou a corrida? Por que a gente tem 59 mil eventos vendendo hoje e uma empresa, um site de venda de ingresso, uma empresa de ticket tem 150? Antes de chegar tem 59 mil. Antes de chegar nessa liderança, o que era o mercado naquele momento, quando você fala que quando vocês olhavam para o mercado brasileiro, existia uma especificidade nesse mercado para ser atendida, e eu sei que o mercado brasileiro tem peculiaridades culturais e estruturais, né, e de burocracias específicas. O que era esse mercado naquele momento, quem eram os players, né, e como a visão de plataforma e modelo de negócio fazia a Simpla ser diferente junto com tantas outras que vinham? É sensacional essa pergunta, porque é muito isso na prática e a gente vê isso toda hora acontecendo agora que a gente, né, viramos investidores e tal. A sequência é sempre muito parecida no sentido de que o Brasil tem suas peculiaridades, óbvio, e todo mundo reclama muito do negócio de custo do Brasil. Eu acho ótimo, porque quanto mais difícil num mercado de 220 milhões de habitantes, 210, melhor, porque a gente sabe jogar com a regra aqui, o gringo não sabe, então a gente tem uma barreira competitiva tremenda. Mas tem algumas coisas culturais do Brasil que são complexas. Quando eu vim para o Brasil em 2011, antes de lançar a Simpla, conversar com a minha rede de produtores de eventos e apresentar a Simpla. Olha, é uma plataforma self-service, do it yourself. Você cria o lote, você abre o lote, você fecha, E em 2011, com todos os produtores que eu sentei, a resposta que eu tive era, majoritariamente, mas por que eu vou fazer isso se eu estou te pagando para isso? Porque tem algo cultural no Brasil que a cadeia de serviço ela é vertical. A pessoa, quando ela ascende socialmente ou economicamente, ela quer pagar alguém para fazer o serviço que antes ela fazia. Então, por que eu vou operar a plataforma? Por que no Brasil não tem a IKEA, várias empresas que lá fora tem? Óbvio, tem questão de tributário, mas não é só isso, tem uma questão cultural que é o self-service no Brasil, ele é muito difícil, porque a pessoa quer pagar alguém para fazer. E com os produtores de eventos, eles falavam, não, eu não quero fazer. E a gente falava, mas isso aqui vai te dar poder e liberdade. E aí foi muito parecido com a história da RD que a gente estava comentando aqui antes. Sim. O que a gente falou foi, a demanda existe, só que a gente vai ter que educar o mercado. E aí a gente passou os primeiros anos da Simpla educando o mercado. Mas o mais interessante é que quando a gente lançou a Simpla, a gente foi a primeira a lançar, dezenas lançaram ao mesmo tempo. A gente foi a primeira, talvez por uma semana. Porque a gente descobriu uma que ia lançar e, não, vamos lançar antes pra ser a primeira, faz diferença nenhuma, né? Mas com aquele medo, né? Achava naquela época, né? E aí, cara, é outro mito que tem muito do empreendedor, que é achar que concorrência é ruim. Não é, cara. Principalmente nesse começo. Se a gente tivesse que educar esse mercado sozinho, ia ser muito mais difícil do que... O mercado adversário ia ser menor. Dezenas de empresas educando o mercado ao mesmo tempo sobre esse modelo. Só que qual que é a diferença? É um modelo de winner take it all. Sim. Então, por mais que a gente entrasse num modelo onde vários concorrentes estavam ajudando a educar o mercado, no final a saída é de um só, porque o efeito rede é muito grande. Então foi muito bom pra gente que tivessem várias empresas naquele momento e a gente educou o mercado muito mais rápido. Mas a gente tinha que ganhar a corrida. Sim. E acho que esse aqui era o ponto que a gente já teve tinha clareza do ponto zero. Que bom que tem muito concorrente, mas ali na frente a gente tem que ser o vencedor. Quais foram os fatores que você acha que fizeram vocês ganharem essa corrida, principalmente naquela fase inicial, enquanto alguns iam ficando pelo caminho? Tem a conexão que a gente estava falando com um time de fundadores, especialista, generalista, aonde nós tínhamos uma especialidade
que é muito importante para a construção de empresa, né? Que não está geralmente nos livros, mas a gente sabia com muita clareza e muita intencionalidade o que importava em cada etapa. Naquela época eu não sabia que era exatamente isso. Hoje, olhando para trás, fica nítido. A gente sabia, por exemplo, de 2012 a 2014, que o que importava era ter o melhor produto. E nós somos 3 pessoas de produto. No nível de experiência do usuário. Porque o produtor de eventos, ele não estava acostumado, a gente está falando também de 2012, né? Sim. Sim, era começo dessa revolução digital que a gente está vivendo. Os produtores de eventos, eles estavam usando e-mail só. Uhum. Não usavam plataformas. Uhum. Então a gente tinha que ensinar a usar plataformas, que são self-service. A Simpla chama Simpla porque a gente queria que tivesse o nome de simples. O conceito que a gente falou, cara, para funcionar self-service no Brasil, tem que ser muito simples. O DNA tem que ser de simplicidade. E construir um produto simples é muito mais difícil que construir um produto complexo. O teu skill de produto UX teve que atuar muito para tirar essas fricções. Zero. Junto com a educação de mercado. Totalmente. Porque a partir do momento que você educa e traz para dentro, se a experiência for ruim, o cara não volta. E a gente sempre foi muito, cara, irredutível na experiência. Tem que ser muito simples. E daí, uma má experiência no seu concorrente, quando ele vinha experimentar Simpla, o encantamento era imediato, provável. Os 2 primeiros anos da Simpla, 2012 e 2014, a gente não investiu em nada de marketing ou vendas. Zero. Eu tô mentindo que a gente investia em seguidores para a página do Facebook, que era uma novidade naquela época. A gente falava, nossa, tem que ter e tal, mas talvez tenhamos investido 10 mil reais na história inteira da Simpla. A gente não investiu um centavo. A gente investiu em 2012, 2014, vamos criar o melhor produto. E vários concorrentes que tinham nascido naquela época foram funded. Então os caras estavam lá, então, marketing vendas. Tava colocando geração de demanda, isso, né, topo e meio de funil e tudo mais, com experiência ruim. E aí o que aconteceu? Chega em 2014, a Simpla é líder de mercado. Sem gastar um centavo em marketing 14 vendas. já. Então, porque a gente tinha um produto tão melhor, principalmente pro produtor, porque pro comprador é um e-commerce, Exato. não tem muito mistério. Uhum. Mas pro produtor era muito importante. Aí. A nossa usabilidade era anos-luz melhor do que o nosso principal benchmark naquela época, que crescia muito forte nos Estados Unidos, que era Eventbrite. A gente não copiava Eventbrite. A gente fazia UX do zero, pensando pro brasileiro. E várias vezes a Eventbrite copiou a gente. Uhum. Então a gente fazia um UX, cara, muito Por bem isso que pensado. eles nunca pegaram aqui, né? Nunca pegaram, porque não só por isso, tem vários fatores. Uhum. Acho que o principal deles é porque a gente bloqueou eles muito bem no long tail. Então, e aí falando disso, dessa fase inicial, existia um tipo de perfil de produtor que era um ICP para vocês? Uhum. Porque era sobre long tail ou em algum momento quando vocês começaram a pegar atração e virar líder de mercado, começou a trazer também os grandes eventos? Massa, porque isso conecta com a resposta anterior, da intencionalidade estratégica. Em 2012, 2014, a gente tinha clareza que produto era o que mais importava. Passou 2014, a gente já tinha clareza que não era mais isso. Então, intencionalidade estratégica. A Simpla começou atendendo a produtores de eventos, começou na cauda longa, com pequeno, mas a gente sempre foi eventos corporativos, eventos de entretenimento, esportivo, religioso. Sempre foi horizontal, mas era o pequeno. 2015, o que a gente viu? Que com a mesma solução de plataforma, a gente conseguia subir para os médios eventos. Que ele estava pronto para usar uma plataforma self-service. Tá bom. E aí o que a gente fez? A gente teve, com intencionalidade estratégica, criou uma camada de serviço, porque eventos maiores dependem de serviço, e aí é uma perda de escalabilidade, escalabilidade que fundadores de tech sofrem, né? Mas o ticket é maior, né? É como se fosse o cliente SMB versus Enterprise, né? Só que com muito serviço presencial, né? Porque o evento ele acontece numa data, operar. portaria, tem tudo Perfeito. isso. E a gente falou, cara, vamos pegar o médio. Vai pegar qual médio? Todos os médios, para garantir que a plataforma ela tem que ser sempre horizontal. Nas mesmas verticais. Nas mesmas verticais. Perfeito. Então a gente subiu para o médio evento em corporativo, entretenimento, esportivo e religioso. Isso foi 2015. Em 2015 ainda, no final de 2015, a gente falou assim, tá clara a estratégia de 10 anos da Simpla. A Simpla vai virar marketplace. 10 anos que completa agora, então. Completa agora. Sim. Exatamente. Que é a grande mote da Simpla hoje. Que é marketplace. Por quê? A gente viu que a gente ganhou a corrida do long tail,
que a gente tinha uma base de eventos tremendas que ninguém tem. A Simpla tem hoje mais tráfego na Simpla do que todas as empresas de ticketing juntas. Esse dado é público, é só entrar na SimilarWeb. Então a gente tem uma massa crítica tremenda de oferta e demanda. E a gente viu que no mundo não tem ninguém que virou um grande marketplace, que tipo assim, eu quero saber o que eu vou fazer, eu vou entrar lá. A gente já teve isso localmente, que eram os portais. Depois a gente teve o Facebook fazendo uma parte desse papel, mas que morreu. E a gente falou, cara, a estratégia de 10 anos da Simpla é isso. Só que para isso, o que eu preciso? Eu sou um marketplace que a venda é exclusiva. Então eu tenho que ganhar o B2B. Então a gente ganhou o médio e a gente falou assim, e a gente está pronto para o grande. E aí a Simpla sobe também, aí 2016, a Simpla vai para os grandes eventos, entretenimento, corporativo, esportivo, religioso. Sempre em todas as verticais. Mas assim, quando você fala entretenimento, corporativo, esportivo, religioso, é quase tudo, né? O que fica Quase de fora? Tudo. O que fica de fora é um quadrante que a gente não atuava, porque a ferramenta generalista não entrega o que esse mercado precisa, que são os teatros. Ok. Teatros e casas fixas. A ferramenta tem que ser especialista. Ferramenta de lugar marcado, com muitas regras de negócio, que a ferramenta generalista não vai atender, ou você vai ter que transformar a generalista num monstro de usabilidade. Sim. E aí a Simpla tinha clareza, falta só aquele. Mas aí a gente comprou toda a parte de contratos e a tecnologia de uma empresa de ticketing que existia, que era a maior especialista no mercado de teatro do Brasil, caladinhos, mineirinhos, e do dia para a noite, todos os principais teatros de São Paulo e Rio de Janeiro viraram Simpla. Quem era a empresa? Ingresso rápido. Perfeito. A gente comprou toda a parte de contratos e tecnologia, Bileto, que eles têm, a gente usa até hoje, Bileto, né? Essa tecnologia especialista. Que E a ano gente foi fez, isso? foi dezembro de 2018. Perfeito. Na virada de 18 para 19, a gente virou o Brasil inteiro. Então, de repente, aquela única lacuna que faltava, a gente não organicamente, mas inorganicamente, via M&A, a gente traz isso para dentro e com isso a gente tem um portfólio completo. E isso tudo, quando você fala do long tail pro middle, pro enterprise e depois indo para teatros e tudo mais, continua nessa linha da estratégia intencional. Exatamente. Sabendo qual é o próximo passo e tudo mais, né? Quando você fala que vocês foram orgânicos, né, bootstrapped até por volta de 2016, né? O que fez... qual era o momento que vocês viram a necessidade de ter um investidor estratégico? Em 2016, virada de 15 para 16, a gente entendeu que a guerra do long tail era uma guerra winner take it all, porque o efeito rede dele é brutal, é impressionante. Quanto maior você é, mais rápido você cresce. E que naquele meio, a gente era a grande liderança. A Eventbrite tentou entrar no Brasil em 2013, tentou comprar a gente não quis. Compraram uma empresa argentina, que operava no Brasil, mas não operava realmente no Brasil. Então a gente ganhou vários anos com eles não operando no Brasil. E em 2016 eles viraram para o Brasil com marca e produto Eventbrite. E aí a gente sabia que isso ia acontecer e eles vieram até a gente tentando comprar de novo em 2016. Já um pouquinho mais robusto por ter entrado pela lateralidade graças a da Deus. América do Sul. E graças a Deus a gente mais robusto para receber, porque em 2013 quando eles vieram, esse caso é interessante, que a gente estava comentando das fotos ali, né? Sim. Até 2013, até outubro de 2000, até meio de 2013, assim para dentro da minha casa. Então, eu tinha que esconder a roupa do varal para os estagiários que chegavam. E chegando na liderança. E na liderança, mas era produto tecnologia. Sim, Era isso. Sim. E aí, cara, nessa época eles queriam vir para poder visitar. Falaram que nós vamos para BH visitar vocês. O que isso? Não. Malhaera do Brasil é muito ruim. Deixa que a gente vai para São Paulo. Não, faço questão. Era dentro da minha casa, era aí no seu headquarter. Sem chance. Aí encontrei com eles aqui, no Otávio's Café. O Lane fechou, né? Era ótimo exato. lá. Era um clássico, Sim, né? sim. E aí encontramos lá com eles e tal, e vimos que não era nada do que a gente, né? A gente não ia querer nunca esse caminho. A gente sempre teve muito cuidado para escolher o caminho que a Simpla perdurasse por muito tempo. Quer dizer, então nesse momento que ainda era bootstrap, no teu apartamento, pegando liderança, mas a oferta não foi tentadora. Em nenhum momento balançou. Então, 2013, cara, começo de tudo, né? Tão incipiente que acho que nenhum dos lados ali daria pronto. E a gente tinha a clareza que a gente não queria matar a Simpla para virar nada. A Simpla tem que continuar. Isso foi uma coisa que várias decisões que a gente fez enquanto fundadores, muito difíceis, foram tomadas muito diferentemente, inclusive dos próprios empreendedores que a gente tem em volta da gente.
todos eles sabem que a gente conversa muito sobre isso, a gente tomou várias decisões não óbvias enquanto fundadores. A gente se prejudicou muito enquanto fundadores para garantir que a história da Simpla perdurasse ao longo do tempo. E essa foi uma, porque quando em 2013 a gente não queria, mas em 2016, quando eles voltaram, ele falou assim, queria conversar com vocês. E o americano ele tem uma maneira muito interessante, né? Que ele sempre fala assim, I would like to find a way to work together. Quero encontrar uma maneira de trabalhar com você. É a maneira dele fazer, quero te comprar. Sim. E eles sempre usam essa frase. E aí a gente quer ir para Belo Horizonte. Falei, cara, não precisa, a gente não tá buscando, a gente faz questão. Aí foram até Belo Horizonte, a gente já tinha escritório aí, pelo menos minimamente um escritório. Eles foram dentro do escritório nosso e basicamente falaram, cara, assim, você tem duas opções, ou vocês vendem ou a gente vai matar vocês, entende? E aí a gente falou assim, beleza, somos o grande líder, a gente era 3 vezes maior que eles no long tail, tinha outra empresa que era do tamanho deles do Brasil também, que era um terço menor que a gente 3 vezes maior, só que os caras vão entrar com produto, marca e grana em dólar, né? Sim. E ali foi tentadora financeiramente, mas por mais que fosse tentadora financeiramente, a gente demorou tipo 1 segundo pra falar que não. Porque você já tinha essa clareza da estratégia intencional do que seria a próxima década. E da estratégia intencional que seria a próxima década e que a Simpla tem que perdurar. Isso é uma decisão de específica propósito nossa, e plano, né? dos fundadores da Simpla. Não recomendo, inclusive, com os outros. Sim. Sou muito mais pragmático que isso hoje, mas é uma decisão que a gente sempre teve muita clareza desde o ponto zero. Sempre teve. E várias tomadas de decisões foram baseadas nisso. Mas então ali eles tentam entrar no Brasil e a gente fala, ok, não dá pra brigar com eles mais sozinhos. A gente vai precisar de levantar. Só que os fundos de venture capital no Brasil, nessa época, a maioria era do começo ali da década, né? Sim. Então, primeiro que eles já estavam mais avançados na etapa de investimento deles, já tinha passado. Quem tivesse algum resquício, eram fundos que estavam bem traumatizados pelas gerações anteriores, né? Que a gente estava comentando, portais, e-commerce, depois tiveram cuponerias. Sim. Então as condições não eram tão boas e tinha uma saída óbvia. Não tinham histórias ainda de exits, né, construídas, né, e aí era uma entre-safra. O risco do capital era muito alto do venture capital. Então as condições, e hoje sou investidor, eram muito pró-fundo porque eles tinham que se proteger. Só que a gente tinha uma saída óbvia, que era a própria Eventbrite. Então a gente, cara, assim, ser vendido para Eventbrite em 2 anos. E não era a decisão que a gente queria. Então a gente precisava de corporate venture capital. E só tinha, naquela época, 2016, que a gente tivesse no radar, uma empresa que era corporate venture capital, que era a Naspers. Sim. Que era uma empresa da África do Sul. Sim, que investiu que no hoje, Buscapé aqui. Exatamente, o LX, que depois virou Prosus e que tinha um braço de investimento no Brasil que era a Movile. Então, o guarda-chuva do iFood, do Play Kids, todo mundo. E naquela época, a Movile estava com uma tese de ticketing. Então a gente estava olhando para a Naspers e a Movile procurou a gente e falou assim, nós estamos com a tese de ticketing, só que plataforma do it-yourself, vocês são os líderes. E a gente está olhando corporate venture capital, a gente não quer venture capital. Então casou muito bem as teses se encontrarem. E a gente foi investido por eles, e a primeira coisa que a gente fez foi, das 2 empresas do long tail, que eram 3 vezes menor que a gente comprou a que era do tamanho da Eventbrite, que era a Eventic, do Recife. Naquele momento, era impossível a Eventbrite pegar a gente, porque o efeito rede é muito grande. Então o que aconteceu? Eles foram para os eventos grandes. Que xadrez, eles focaram para os eventos grandes premium. Viraram correntes de outras empresas. Porque eles viram que o long tail eles não iam conseguir mais. E ali foi sensacional, porque a gente ganhando a guerra do long tail, a gente pôde focar o quê? Na guerra dos eventos médios e grandes a partir de 2016. A base estava garantida. A base estava garantida, e está garantida até hoje. Não é garantida não, mas até hoje ela é a nossa força motriz. Tem 59 mil eventos vendendo nesse minuto na Simpla. Cara, é muita coisa. Então, assim, essa força motriz do modelo que a Cauda Longa ela traz, porque a gente hoje atende festivais de 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, entretenimento corporativo, esportivo, e, né, nesse caso religioso, e também teatros agora, né, os principais teatros do Brasil são Simpla. Então a gente é muito focado hoje nos grandes eventos. Mas a gente tem também a Cauda Longa, e é muito interessante porque a Cauda Longa, ela traz boa parte desse tráfego. Então hoje a Simpla vende 6 milhões de ingressos todos os meses. Muita coisa. Dá 134 por minuto, a gente enche um estádio de 60 mil pessoas a cada 7 horas. Contando as 24 horas do dia. Mas boa parte desse tráfego que está vindo é long tail. E quem traz isso é o produtor, é o conteúdo. Então a gente tem e lembra da estratégia de marketplace? Sim. Então a gente, enquanto marketplace, a gente consegue receber essa demanda tremenda de pessoas que vão buscar o que fazer. Olha que interessante, a gente teve
essa diretriz muito clara. A gente chamava de destination na época. Quem trabalha na Simpla há muito tempo vai lembrar que a gente martelava destination, ser destino. Tua tese, né? Destino, nossa tese. E hoje, 22,4% de todos os ingressos vendidos pela Simpla são vendidos pela mídia Simpla. É a pessoa que vai na Simpla buscar o que fazer. Então, quer dizer, a Simpla é o destino que eu sei que eu vou descobrir Exatamente. algo que vai... E aí você entra num nível de personalização da jornada dessa pessoa que chega lá, entendendo o comportamento e recorrendo para indicar por algoritmo as Exatamente. coisas certas, né? É porque o grande desafio, quando você tem 59 mil conteúdos disponíveis e 6 milhões de ingressos sendo Sim. vendidos, É personalização. é relevância. Sim. E agora, né, falando de AI, hiperpersonalização. Então, a grande camada que a gente está construindo na Simpla agora é de hiperpersonalização para garantir que a relevância, sem relevância, é ruído. Mas é muito interessante como aquela Tesla de trás, hoje, ele é o maior diferencial competitivo da empresa, porque a gente hoje tem o pequeno, médio, grande. A gente tem um pequeno e médio grande em entretenimento, corporativo, esportivo, religioso e teatros. A gente fechou o quadrante que a gente queria. Só que hoje o modelo de negócio da Simpla já não é o quadrante. A Simpla não é mais ticketing. A Simpla nasceu como ticketing e hoje a Simpla é marketplace. E quando você é marketplace, você consegue construir diversos negócios em cima do seu negócio original nosso, que é ticketing. Seja evoluindo, criando produto internamente ou por M&A. Ou por M&A. A gente faz bastante, né? Eu gosto bastante. Eu acho que é uma alavanca de crescimento que o brasileiro ele ainda usa muito pouco, né? Fora é muito mais comum. Porque o M&A, realmente, assim, a chance de insucesso dele é grande, todo mundo sabe isso. Ele tem aquela métrica de 50% dos M&As dão errado, né? E tal. E realmente é muito difícil o M&A. Mas ele é uma alavanca muito poderosa se você tiver intencionalidade estratégica no M&A. Ah, apareceu uma oportunidade em mim, chegou, tá querendo vender. Ah, eu vou comprar porque tá barato. Cara, perdeu o seu foco. Sim. A distração de M&A ela é garantida. É muito difícil você juntar duas empresas. Juntar culturas, juntar processos. Né? Imagina, a gente tem uma governança hoje super rígida na Simpla. A gente tem a mesma governança que a Prosus, que é uma empresa aberta na Holanda. Aí eu vou comprar uma empresa pequena, a primeira coisa que eu tenho que fazer é garantir a mesma governança. Você afoga Sim. a empresa. Então, o M&A, essas dificuldades, elas são dadas. Então, um ponto positivo dela tem que ser muito bem encaixado dentro do seu tabuleiro. É uma peça que falta, que faz parte da jogada que eu quero fazer. Então, dessa forma, o M&A, ele é uma ferramenta de você acelerar algo que você faria, talvez, em 5 anos, você faz em 5 meses. Agora, me parece assim que tudo isso acontece, né? Todo o domínio de mercado, né? A vantagem competitiva que tem até hoje, os próximos passos que vêm, mas tudo começou lá atrás, né? Naquela clareza do long tail, das verticais específicas, e não fosse aquilo, vocês não teriam chegado. Por isso que acho que é muito o que você falou, né? Do modelo de negócio naquele timing específico, né? Tem 2 arcos que eu queria entender como que foram essas passagens, né? Porque hoje tem muita coisa que está olhando para o futuro, nessa nova fase como CEO novamente, né? Mas como que vocês passaram, por exemplo, pela pandemia, né? Que quando a gente fala em turismo e eventos, são 2 dos setores mais afetados, né? O que aconteceu? Como que você teve que se adaptar para depois voltar para essa fase de expansão de agora? É interessante, cara, não divertido, mas interessante. O maior MBA que eu tive na minha vida foi a pandemia, né? Porque o mercado de eventos, ele foi o mercado mais afetado do mundo. Ah, turismo foi afetado? Foi, mas não foi 100% por 1 ano e meio. Eventos, a gente teve atividade econômica proibida durante praticamente 1 ano e meio. Porque não é 1 ano e meio, porque no meio do caminho abriu um pouquinho, no final de 2020, mas veio a Omicron. Sim. E logo em seguida fechou de segunda novo. onda. Exatamente. Então a gente teve atividade econômica proibida durante 1 ano e meio numa empresa com 500 funcionários, todo CLT, líder de mercado, crescendo 100% ao ano. A Simpla crescia 100% ao ano até a pandemia. 8º ano da empresa, a gente ainda dobrava todos os anos. Caramba. E de repente veio uma pandemia. Bum. Então aquilo pra gente foi uma coisa que não apenas afetou a Simpla e afetou o mercado, mas a gente tinha um cenário de extrema incerteza. Então é muito fácil olhar para trás hoje pelo retrovisor, né? Mas naquele momento ninguém sabia. Exato. Nossa geração não estava preparada para lidar com a incerteza de uma pandemia. A palavra que para mim mais significa o que foi a pandemia é incerteza. Você não enxergava 1 metro de distância.
Você fala, agora vai ser Neblina isso. total. Era outra coisa. Agora vai ser isso. Vai durar um mês, vai durar 2 semanas, vai não sei, agora vai abrir, agora vai fechar, agora vem uma MP, agora vem... Não, porque ninguém sabia o que estava fazendo. Uhum. E no mercado 100% afetado. Então, a gente tinha clareza de que a maneira de pilotar quando você não enxerga nada é completamente diferente. O oposto do que a gente vinha fazendo até então, que a gente já conseguia visualizar o que a gente ia fazer 5 anos depois. De repente você não sabe o que você vai fazer um dia depois. Uhum. Mas em paralelo, a Simpla tinha uma obrigação não apenas com a empresa. A gente não tinha apenas uma obrigação de sobreviver. A gente é líder de mercado. A gente tem uma obrigação de fazer com que os produtores de eventos também passem pela pandemia. Então, a gente se preparou bem, começou a se preparar em janeiro para a pandemia. Assim que começou a pandemia, a gente lançou Simpla Streaming. Foi tipo, sei lá, 2 semanas depois que começou a pandemia, a gente já lançou Simpla Streaming. Cara, como é que isso virou tão rápido? A gente tava fazendo desde lá de trás. Depois a gente lançou Simpla Play. E o que era o principal objetivo disso? Era manter o mercado vivo. Porque a gente fez algumas captações emergenciais ali, a gente criou uma gordura ali para poder passar. E o mercado? Não adianta nada eu passar se o mercado não passar. Uhum. Senão tem uma quando obrigação. voltar não ia ter mercado mais, né? Então eu tenho a obrigação de tentar manter os produtores vivos num ambiente que ninguém sabe. E a gente lançou um Simpla Stream para todo mundo fazer evento online. Aí começa a se fazer eventos online, pagos. De repente vem a febre das lives. Sim. E as lives eram gratuitas. Aí de repente quando você abria um evento pago, era metralhado pelo público falando assim, cara, como é que vocês têm coragem de cobrar por um ingresso? Não é a gente, né? O produtor. Sim. Por um ingresso onde tudo é gratuito, olha a gente. Ainda mais naquele momento específico. Mas o mercado de produção de evento estava passando igual. Sim. Nem tinha um centavo pingando na conta de ninguém que trabalhava na produção executiva, ninguém que trabalhava nos camarins, ninguém que trabalhava no figurino, ninguém que trabalhava na sonografia, na luz. Os artistas, eles não recebiam um centavo. E o mecanismo, quando falava das lives abertas no YouTube, qualquer lugar, mesmo assim, era aquela QR Code lá para você colaborar. Né? Com o terceiro. E aí tinham marcas ali, tinham patrocínio, mas se você pega o universo de eventos, a gente está falando de 0,01% do mercado teve algum dinheiro de patrocínio. Uhum. O resto... E principalmente nesse momento da cauda longa, né? Exatamente. Que é os pequenos. Então a gente tem que ter a obrigação de ajudá-los a passar por isso. Então a gente tinha que olhar para a empresa, a gente tinha que olhar para o ambiente de incerteza por 1 ano e meio. Então assim, não tem um MBA que possa ser maior por isso. Eu falo que empreendendo sempre vai acontecer um problema maior. A gente passou por vários. Cara, eu espero muito que a pandemia tenha sido o último capítulo desse livro meu, porque foi muito doloroso, cara. Não tem como falar que não foi. Foi muito difícil. E você, como CEO, como líder, né, na frente do leme do barco, assim, imagino, e eu sei que na sua trajetória aí você tem uma história aí de quantos anos, né, coisa de década, né, trabalhando tanto no negócio, né, chegando a beiras de burnout até, né, mas sobreviveram, né? Sobrevivemos, conseguimos manter a marca ativa, o mercado ativo. A gente, na pandemia, a gente ainda processava 2 milhões de ingressos todos os meses. E eu lembro que até os próprios investidores, cara, evento gratuito a maioria. Uhum. Mas, cara, mas é custo. É Amazon, é time de suporte. Mas a gente não tá aqui pra cuidar de 100 metros, não, cara. A gente tem que manter a marca ativa na cabeça do comprador, na cabeça do produtor. A gente tem que entregar opções pro produtor monetizar. A gente tem capacidade de gordura hoje para passar por isso e garantir que a nossa estratégia primária se mantém, que é Marketplace. Cara, tem que ter muita convicção no plano dos 10 anos e também, por baixo disso tudo, o propósito do longo prazo do mercado, né? Exatamente. Que foi o que fez vocês não venderem por Eventbrite e tudo mais, mas na hora da pandemia é a maior prova de todas da visão de longo prazo, né? Acho que sem nenhuma dúvida, cara, isso é fundamental, mas naquele momento era a mudança de pilotagem. É que não adianta falar assim, nossa, naquela etapa eu tive a visão de fotografia. Eu não tinha outra visão, cara. Ninguém tinha visão de nada. Sim. Eu lembro que a primeira reunião que a gente fez da Associação das Empresas de Venda de Ingresso, a Brevin, e foi lá para a pandemia, o mercado fechou dia 13, né, de março, terça-feira 13 de março. Na semana seguinte a gente fez uma reunião online. E cada um deu sua opinião ali, né? Quanto tempo achava que ia durar e tal. Eu lembro que eu falei assim, gente, assim, antes de setembro, outubro, a gente já, nossa análise aqui não volta. Eu lembro que ela falou, cara, que isso, você é muito pessimista, como isso assim? Isso em 20, né?
Isso em março de 2020. Sim. Isso é a primeira semana da pandemia. Nem estamos falando de segunda onda de 21, É. né? E a gente, setembro, outubro, cara, você é pessimista, até parece, não sei o que, quem dera tivesse sido setembro, outubro, né? Sim. Ninguém esperava que ia durar tanto. É porque cara. cada um não olha pela visão fria e lógica, né? Todo mundo cada um tava olhando pro seu caixa, né? Tipo, como até setembro eu não vivo até lá, né? É porque você tem a esperança, É, lógico. mas era incerteza. É quase desespero, né? Eu acho que a gente estava um pouco mais pragmático, só Uhum. talvez por isso, por ter uma capacidade Sim. de caixa maior, mas a gente olhava para aquilo e falava, cara, mínimo é isso, então a maneira como eu tenho que pilotar é a maneira como se pilota quando não se enxerga. Não adianta eu querer saber o que eu vou fazer daqui a 3 meses se eu não sei o que eu vou encontrar hoje. Aí vinha um MP e mudava tudo, por exemplo. Então, a gente começou a pilotar dia a dia. Planos de curtíssimo prazo. Então, assim, curtíssimo, era passo a passo, curto prazo. Só que mantendo sempre o quê? Todos os passos curtos tem que continuar levando para a mesma estratégia central, que é a nossa estratégia de marketplace. Quando a gente olha hoje, né, e aí a visão, a estratégia deu certo, né, Uhum. enfim, o que é o mercado hoje de ticketing, de eventos? O que evoluiu quando a gente olha para 2025 no comportamento do consumidor, no ecossistema dos grandes, médios e pequenos eventos físicos, eventos online? Qual que é a sua análise desse mercado? Cara, é interessantíssimo olhar isso hoje, né? Que já tem um tempo suficiente para a gente realmente olhar para trás. Mas quando veio a pandemia, uma das principais hipóteses que se falava muito do digital, né, e tal, era que tem um novo normal. Uhum. Lembra? Sim. Então, não tem novo normal. É. Não é isso. O ser humano, ele tem certas características que são natas, cara, de ser humano. Então, o humano, ele precisa se conectar. Ele precisa viver em tribo. Ele quer ter pessoas parecidas, vivendo coisas memoráveis, parecidas e juntas. Então, quando a gente olha para o mercado de eventos especificamente, naquele momento, vamos falar assim, nossa, será que vai virar tudo digital? Aí vem metaverso, o Facebook muda de nome. Meta, porque o mundo vai ser um metaverso. E quando sai da pandemia, a gente vê o pendente indo lá para o outro lado. Porque acho que a pandemia, ela ensinou algo nesse 1 ano e meio que todo mundo ficou em casa, que é o valor disso é muito grande. E como a gente tinha, a gente não valorizava. Uhum. Então, quando veio a pandemia, todo mundo entendeu quão importante é na nossa vida que a gente encontre pessoas, que a gente dê abraços, que a gente socialize, que a gente vai ver um show ao vivo, de que a vida ao vivo é muito mais legal do que a vida dentro de casa. Porque a vida dentro de casa, do Fígito, era legal no primeiro mês, quando tudo era novidade. Mas aquilo que a gente achava que ia ser o novo normal, a gente descobriu que o normal antigo é o que a gente quer. E a gente vem uma explosão do Isso, mercado vou de falar. eventos pós-pandemia, né? Exato, e isso faz a curva da volta ser Vira um J, exponencial, curva J. né? É curva J, totalmente. Não, e num nível, né, por exemplo, né, tenho uma filha de 16 anos, minha esposa, todo mundo em casa gosta de entretenimento, então, num nível de ver minha esposa na frente de uma interface esperando numa fila para compra de ingresso quando abre É isso aí. um grande show. No F5, né? Exato, né? Então, esse é o nível, né, da vontade, da É isso aí. experiência, né? Exatamente. Acho que foi muito interessante passar por essa etapa e, no final das contas, a gente achar que o mundo vai mudar disso, e mudou em muitas coisas, obviamente, mas olhando pro mercado de eventos especificamente, o mundo entendeu que, cara, nada se compara ao vivo. Sabe que eu tô pensando, fazendo uma análise enquanto você tá falando, né? Porque a pandemia, ela é curiosa, porque por um lado, o que ficou ruim para você na pandemia, que parou tudo, né? Não tem evento físico e tudo mais, acelerou outras verticais do digital e do tech, e-commerce, né? Delivery, marketing, iFood. e que isso não tem volta e continua crescendo e parou para você. Isso. Só que na hora que passa a pandemia, a exponencialidade de voltar para o mundo físico do seu segmento, né, traz todo essa estilingada para vocês, Exato. né? É interessante, porque é uma curva J. Quando a gente pega um modelo de negócio que são 100% baseados ali no digital, né? A gente tem alguns exemplos mais próximos, né? iFood é no mesmo grupo nosso, ou lá de BH, a própria Hotmart. São empresas cujo core é digital. Essas empresas, elas tiveram a curva J durante a pandemia. Uhum. Só que o que acontece é que quando terminou a pandemia, essa curva J, você tem uma adoção
tão grande de entrada de novos clientes, seja do B2B ou do B2C, né, que os dois tem os dois lados, tão grande que é algo que você ia trazer em 5, 10 anos, eles trouxeram em 5 semanas, ou no máximo 5 meses. Só que depois que passa isso, você tem um público que você precisa de alcançar de novo, que já não vai ter, porque eles já vieram. Sim. Então essa curva J, ela vira uma curva um pouco S. Sim. Ela fica flat lá em cima. Quando a gente olha para a Simpla, o mercado de eventos como um todo, a gente teve, 0, mercado fechado e volta a estilingada também. Só que depois da estilingada, ele tem o mesmo comportamento de estabilização. Perfeito. Que é o que a gente está vivendo agora. Ele não tem aquele... Né, cara, tinha evento de segunda a segunda o tempo inteiro. Cara, isso é artificial. Isso não é o natural. Então ele teve aquela curva, então é como se tivesse um delay. Quem se aproveitou da pandemia tá aqui. A Simpla veio depois do mercado de eventos e teve o S que também vira aquele mesmo comportamento um pouco depois, né? Então tem esse shift, só que a diferença é que no nosso mercado a gente não trouxe tanto uma base de quem a gente já ia trazer no futuro para o presente, porque a base de eventos todo mundo já vai em evento. Sim. No caso de um restaurante que nunca ia pensar em vender delivery, ele entendeu que aquilo é o canal dele hoje principal. Então tiveram mudanças comportamentais muito profundas no sentido do negócio. O que eu acho que no nosso negócio de eventos mudou pouco? A necessidade do consumidor viver experiências incríveis, presenciais, com a tribo de amigos, de pessoas que gostam de viver aquilo do mesmo jeito que eles, ao mesmo tempo, naquele lugar, e lembrar que aquilo aconteceu. Isso não mudou. Isso é a essência do ser humano. A gente tava, antes de começar a gravar, a gente tava falando, né, que eu tô envolvido num projeto com a CCXP e é muito isso que eles vendem, né? Tem muita gente que espera o ano inteiro pra viver aquele momento em comunidade dos fãs, geeks, nerds de cultura pop, né? E virou um grande momento de celebração presencial de 300 mil pessoas em 4 dias, né? Eles esperam um ano inteiro para aquele evento, né? Exato. Para estar naquela tribo de pessoas que gostam da mesma coisa, vivem aquilo e vão lembrar do que aconteceu na CCXP por anos. Exato. Rodrigo, 10 anos, 15, 25, era a visão de marketplace, passou a pandemia, retomou e tudo mais. O que é o próximo passo nessa estratégia intencional? Até porque você teve um momento que você saiu da cadeira de CEO, foi para presidente do conselho e volta, né? Como que foi todo esse movimento e qual é o momento atual de vocês? Legal. 2021, especificamente, começou a volta, né? A curva J. E naquele momento, a gente já tinha uma clareza entre os fundadores de que a gente estava muito desgastado. A gente teve algumas rodadas de captação ali que teve um desgaste interno entre acionistas e tudo mais. E, ao mesmo tempo, o meu pai e minha mãe ficaram doentes de novo. Igual naquela época quando eu estava em Barcelona. Então, meu pai estava com câncer super agressivo, com 90 e poucos anos de idade. E minha mãe, na pandemia, o Alzheimer tomou ela completamente. Nesse cenário todo, já tinha estabilizado a Simpla na volta, eu saio da operação e fico como presidente do conselho. Então, foco nos meus pais, e acho que foi a melhor decisão da minha vida disparado, porque meu pai realmente ele só sobreviveu porque eu parei para realmente olhar aquilo naquele momento, foi questão de dias, assim, e tá aí hoje, 97, firme e forte, né, e aí minha mãe, a gente teve que internar numa clínica e tal, então foi ali um ano para estabilizar tudo. Depois, cara, como minha mãe já não tava morando com meu pai, a chance dele ter depressão, aquele clássico de perder, cara, vamos pegar meu pai, peguei meu pai, saí para viajar, e ele tem um neto, tem 2 netos nos Estados Unidos, tem um bisneto que mora em Lisboa, eu levava para Lisboa, levava para os Estados Unidos, não sei o que e tal, ele vivendo um pós-câncer ali, super intenso, né, vivendo coisas que naqueles 10 anos que a gente não morava no Brasil, e a gente não pôde viver com eles, mas que nos primeiros 10 anos da Simpla, a gente não pôde mais ainda. Porque aquela ideia nossa de voltar ao Brasil para estar com nossos pais, ela era bonita no papel. Porque os 10 primeiros anos da Simpla, nós 3 fundadores, nós trabalhamos 14 horas por dia, de segunda a segunda, por 10 anos. Então eu tive muito menos com meus pais nos 10 anos que eu morei no Brasil, do que nos 10 anos que eu não morava no Brasil, pré-Simpla. Então quando passa essa etapa, era uma etapa que a gente queria aproveitar e viver nossos pais. Então o pouco que ainda, né, tem resto de consciência da minha mãe e a saúde do meu pai com 90 e poucos naquela época, hoje 90 e muitos. Então eu e meu irmão, a gente começa a rodar muito com ele, viver muito com ele, né, e tal. Então foram anos assim super importantes, incríveis de esse voltar depois de um novo sprint desse, olhar para a família, olhar para tudo
e organizar a casa, estabilizar. E aí passam-se 3 anos e meio, eu estava como presidente do conselho, e eu volto para a operação efetivamente como CEO. Só que descansado, muito mais experiente, tendo tido uma visão de fora durante esses 3 anos e meio, não afundado na operação, e pega uma empresa que a gente tinha uma trajetória incrível de marketplace até a pandemia, que teve aquele caos da pandemia, e que está na rota de novo, na mesma estratégia que sempre teve muito clara de Simpla como marketplace, que vende hoje 22,4% de todos os ingressos, as pessoas vão lá buscar o que fazer. Então, olhando para frente, a gente ainda tem alguns passos de consolidar essa mesma estratégia de marketplace. Porque a gente é a única empresa que você quiser fazer alguma coisa de esportivo, entretenimento, corporativo, religioso, teatro, o que você quiser tá na Simpla. Se você abre hoje o aplicativo da Simpla, vai no mapa e coloca assim, perto de mim. Faz esse teste. Você vai horrorizar a quantidade de evento que tem em volta da gente que vai acontecer hoje. Em qualquer capital do Brasil. Qualquer cidade. Então, essa estratégia de marketplace, ela é o futuro da empresa ainda. Só que o que é o marketplace? A Simpla nasceu como ticketing. A Simpla é marketplace hoje. Mas eu não falei a palavra ticketing. Nós somos marketplace. E ticketing, ele é meio, ele não é fim. Sim, ele nunca foi fim. Ele é agora inverteu, ele é um componente do seu marketplace. Exatamente, é isso. Né? O que dando só umas pequenas dicas, né? O que é a evolução do produto marketplace hoje? É embedar IA na experiência? O que vocês estão fazendo? Legal. Acho que tem 2 partes muito legais que a gente está usando, inclusive, com muita AI, que de um lado, hiperpersonalização. Então, hiperpersonalização no nível máximo que a gente conseguir chegar. Eu acho que assim, a gente está vivendo uma revolução hoje do que a gente está conseguindo construir dentro da Simpla para isso. E AI é a melhor tecnologia que poderia cair nesse momento para isso. É incrível o poder da IA para hiperpersonalização. E do outro capacidade de análise preditiva para o meu vendedor. Então, como que eu entrego análise preditiva para os meus produtores? Que estão lá construindo seus conteúdos, aonde todo empreendimento de evento é um risco. Ele faz um evento, ele tem risco. Ele vai fazer o evento 1 mês depois, ele tem um risco de novo. Ele vai fazer o mesmo evento 2 meses depois, ele tem risco de novo. Então, como que eu mitigo um pouco o risco entregando para ele análise preditiva? Então, eu quero melhorar a capacidade do meu vendedor de ser melhor naquilo que ele faz e, ao mesmo tempo, eu tenho que conseguir entregar para o meu comprador uma relevância extrema para que eu mostre para ele, de verdade, aquilo que ele quer fazer, que ele veio buscar, mas eu mostro para ele também aquilo que ele quer fazer, que ele nem veio buscar. Sim. E aí, de certa forma, essas coisas se conectam, porque a preditividade que você entrega para o seu produtor, ele está ligado também à tua inteligência de recomendar na outra ponta da demanda. Efeito rede. Não é? Lembra que eu comentei winner take it all? E o mais interessante disso é que isso hoje não se dá na camada só de Simpla. A Simpla hoje é do mesmo grupo do iFood, do Decolar. Vocês têm trocas de experiência entre as empresas? A gente tá fazendo várias coisas, a gente tá integrado agora no Clube iFood, Porque o Clube iFood com o Decolar. O que iFood tá fazendo com IA é uma coisa absurda. Absurda. Então, isso que eu tô te falando de hiperpersonalização, ele não se dá apenas no nível de evento. É hiperpersonalização aonde a gente, enquanto ecossistema, a gente tem hoje a maior base de consumidores do Brasil, aonde a gente sabe o que a pessoa consome no restaurante, o que ela consome quando ela pede em casa, para onde que ela viaja, o que ela gosta, quando ela vai viajar, que evento ela consome. Então, enquanto o ecossistema, obviamente, dentro da regulação de privacidade de dados, como que a gente consegue criar essa hiperpersonalização com dados que não são apenas os dados que eu tenho na minha relação transacional com ele, mas sim enquanto ecossistema. E isso aqui, cara, é inconcorrível. Então, e aí, eu tava pensando também, né? O teu moat hoje não é só sobre a Simpla ser líder e com toda a sua estratégia, é que, by the way, você tá no ecossistema certo também. Muita intencionalidade de ter ido pra lá, né? Não, que fazendo esse Steve Jobs conectando os pontos, parece tudo muito perfeito, né? Parece que foi desenhado assim desde o ponto zero e só aconteceu, né? Óbvio que tem execução, mas tem o invisível também, mas aí é um outro ponto, então, né? Nessa volta minha, um dos racionais pelo qual eu topei voltar pra operação é por estar nesse ecossistema. Sim. Isso é algo que a gente não tem benchmark no mundo, cara. Tem muita alavanca aí, né? Não tem no mundo. A Prozos, e agora imagina, cara, o Fabrício
que era o fundador da Movile, Sim, que virou CEO do iFood, virou CEO da Prozos. sim. Ele tem essa tese de ecossistema que ele está replicando no mundo, mas o laboratório é a aqui. América Latina. Então, E o carinho que ele deve ter óbvio. com o Movile, iFood e todas as empresas coligadas, né? E tá vivendo algo não como coadjuvante, mas sim como ator principal da construção de algo que é uma tese mundial que nunca existiu na vida, eu só vou ter agora. Então, esse tijolo eu não tinha. Eu Esse acho que tijolo eu vou ganhar ele agora. então dá pra ver que não é só sobre a Simpla, óbvio, né, que a tua cadeira como CEO e do teu filho, que é a Simpla, mas pela sua curiosidade de estar sempre aprendendo e colocando novos tijolinhos, é o quanto você aprende dentro do ecossistema, né? Isso. Com tanta gente, com o Diogo, com É o Diego. né? Diego, com o Fabrício, né, e todo Mas mundo, mais do né? que isso, não é aprender só com as empresas deles. A gente está aprendendo com algo que nenhum de nós sabe fazer. Uhum. A gente está construindo uma camada em cima de tudo isso que não tem benchmark. E isso para mim é o mais interessante. Porque a parte de ser CEO da Simpla, assim, modéstia à parte, eu já vivi. Eu já sei o que é ser CEO de 400, 500 funcionários. Eu sei o que é ser CEO de uma empresa líder de mercado que tem que brigar com concorrente X, Y, Z. Esses tijolos eu já tenho. Mas construir algo que é um ecossistema multiplataformas, multi-marketplace, porque somos todos marketplaces no seu nicho, e que não tem um livro que explique como que vai fazer isso, a gente vai ter que descobrir o que fazer isso, cara, isso é uma coisa que só vai acontecer uma oportunidade dessa uma vez. Nossa, muito E é legal. incrível estar participando disso, né? Sim. E é muito curioso que tem esses arcos, né, da década, a segunda década Isso, agora, né, exatamente. enfim, tem uma história toda aí. Os ciclos, você olha pra minha vida, são sempre 10 em 10, tem ciclos muito Ciclo marcados. Europa, Muito marcados. ciclo primeira onda Simple e agora a segunda, Exatamente, né, nesse é, mundo isso aí. pós-AI e tudo mais, né. O que você acha, Rodrigo, que foram os seus maiores desafios para escalar como CEO da Simpla em toda essa trajetória de uma década, né? Quais foram as suas características que te ajudaram? Obviamente, acho que tem muito a ver com os tijolinhos e as lateralidades, mas quais foram os... Porque eu sempre acho que o desafio de uma empresa são os denominadores... os defeitos do líder, eles se refletem muito no limite de uma empresa, né? Onde Então. foram os seus? Cara, eu acho que os meus são de todo CEO também de empresas que crescem muito, principalmente tecnologia, porque a intensidade da empresa de tecnologia ela é muito maior do que na empresa offline. Eu já tive os dois e a intensidade é muito diferente. E a relação entre quanto que você é capaz de crescer a sua bunda do tamanho da sua cadeira. Esse é de longe o maior desafio. Então, quando você tem uma empresa que estava lá em Product Market Fit, eu, enquanto CEO, minha cadeira era desse tamanhozinho. Eu tinha ali 10 colaboradores, todos estagiários e fundadores. Tá tudo debaixo do seu olhar, né? Da minha casa. Literalmente. Depois, a gente vai lá, vira líder de mercado. Depois a gente foi funded. A cadeira vai aumentando. E aí, cada fundador vão ter partes que ele ocupa enquanto especialista generalista e partes que ele não ocupa enquanto especialista generalista. Então, no meu caso, tinham vários desses buracos na cadeira que aumentou que eu não ocupava e que cabe a mim ocupar. Não tem essa opção. A gente estava comentando aqui antes de começar a gravar sobre a importância de eu ter aprendido com o Eric, inclusive, da RD, sobre Venture Capital antes de eu entrar no jogo de Venture Capital. Na minha cadeira, aquilo era um pedaço que é impreterível. Então, se eu não ocupo aquilo, poucas decisões na vida de uma empresa são irreversíveis. Levantar investimento é uma delas. M&A é outra. São poucas. A maioria é reversível. Então, eu não posso não ter aquilo. Então, eu tive que me capacitar para aquilo. A minha capacidade de gestão de pessoas, eu nunca tive várias empresas, eu nunca tinha tido 10 funcionários até então nas minhas empresas. De repente, eu ter 500. Então, a minha capacidade de gestão de pessoas enquanto comunicação, mas também enquanto governança, saber jogar no ataque, saber jogar na defesa, mas saber em que projeto eu tenho que jogar no ataque, que projeto que eu tenho que jogar na defesa. Eu que venho de um perfil muito mais de ataque, de repente eu tenho que estar numa governança de uma PROS, de uma empresa aberta, onde eu tenho que jogar ali. Então, cada um vai ter nessa capacidade de crescer a cadeira e a pessoa ir crescendo e ocupando, que vão ser buracos diferentes, né? Mas
o maior desafio é ter a humildade intelectual de entender de que sua bunda sempre vai ser maior que sua cadeira. Se a sua bunda não está maior que sua cadeira, a sua empresa parou de crescer há muito tempo. E isso tem... O Nardon, quando passou aqui, ele fala muito, né, do CEO, do líder que vai do 0 para 1, do 1 para 10, do 10 para 100. Né? E se você estagnar, tem que sair. Exato. E é muito comum isso, porque nem todo mundo quer crescer esse tanto, nessa velocidade. Quando a gente pega empresas de tecnologias, é muito comum que os fundadores que levaram a empresa do 0 ao 1 e do 1 ao 10 não são as pessoas certas para seguir do 10 ao 100. E tá tudo bem. Vai continuar sendo fundadora, vai continuar sendo acionista, mas não vai estar na operação. Exato. E tá ótimo. Então nem todo mundo tem que querer isso. Mas quem quer ficar, tem que crescer. E para crescer, você precisa identificar quais são os buracos que faltam você ocupar na sua cadeira. E quantas pessoas estão de verdade tomando tempo para poder olhar e fazer uma autoanálise? Porque a gente olha para os colaboradores que vieram crescendo com a gente e fala assim, essa pessoa virou diretora, mas falta isso, falta isso, falta isso, falta isso. Não sei se vai dar tempo dessa pessoa crescer, cara, eu vou trazer uma pessoa pronta de mercado. Super comum, né? Sim. Mas e você mesmo? O que tá faltando? Falta isso, falta isso, falta isso, falta isso. E aí, você tá se desenvolvendo proativamente nisso? Você pegou desses buracos aqueles que mais importam para a próxima etapa e garantiu que você resolveu a tempo? Porque muitas vezes o buraco, o líder olha para o buraco no resto da organização e não na sua cadeira, né? Isso. E quando você está numa equipe de fundadores do 0 ao 1 e do 1 ao 10, geralmente cada um tá num espaço onde ele tem mais afinidade. Mais quentinho, né? Onde você gosta, né? Então, no nosso time, por exemplo, eu estava com UX, eu estava com marketing, vendas, relacionamento, eu sou nativo nisso. Quando você passa do 10, eu tive que ocupar as áreas que eu não gosto. Desconfortável. Mas vem no pacote, cara. Você quer virar CEO de uma empresa grande? Você vai ter que aprender a ocupar as áreas que você não gosta. Porque boa parte do trabalho do 10 em diante é aquilo que eu não gosto, não é aquilo que eu gosto. Sim. Rodrigo, para fechar esse arco da Simpla, agora que você volta na cadeira de CEO, você vê a mesma cultura que estava lá no começo, nessa busca pela liderança da primeira década, quando você sai e volta, os traços de cultura que você construiu lá na fase inicial permanecem? Você tem que injetar uma nova... bater o bumbo de novo? Como que é isso? Então, cara, isso é super interessante. E a gente conversa muito isso na geração nossa de fundadores ali da geração de 2010 a 2012, que depois fizeram uma etapa de transição. Só que era algo que a gente não falava tanto, a gente falava entre a gente, mas não falava tanto aberto. E agora teve essa discussão recente, que eu acho que expôs isso mais do que nunca, que é o tal do Founder Mode. Opa, Brian Chesky, né, que começou. E Founder Mode é uma verdade muito grande. Não é que Founder Mode é só Founder que tem, mas é Founder Mode. Então, quando eu volto para a Simpla, tem traços da cultura que permanecem, que é realmente uma empresa que ela se esforça muito para ser especial, que é uma coisa que poucas empresas querem, poucas empresas colocam isso como valor, mas ela perdeu o Founder Mode. Os 3 fundadores saíram ao mesmo tempo. Então, esse Founder Mode, ele tem uma força interior, e principalmente no meu caso, eu sou a pessoa que tocava growth. A pessoa que estava ali fazendo acontecer, fazendo crescer, fazendo o que pode com o que tem o tempo inteiro. Então, isso é algo que é muito difícil você trazer um executivo que tenha também essas características, porque geralmente eles também viram founders. E isso foi para mim a característica que mais faltava na Simpla naquele momento, é trazer de volta esse Founder Mode e falar assim, não, porque aqui é assim, não é mais. Mas aqui tem uma parede, quebra. Mas aqui tem uma canela, não é a minha, pode chutar. É a minha, sou o CEO, pode chutar à vontade, cara. E que gera um estranhamento, né? Gera, óbvio, tremendo estranhamento. Mas faz parte, se você quer uma nova cultura, né, no caso, provavelmente você vai ter que ter uma mudança de comportamento e tem pessoas que não estão afim daquele novo comportamento, que estavam afim do comportamento anterior que estava lá. Beleza, mas a partir de agora que eu tô de volta, a Simpla é essa. E vai ter gente que vai reacender a motivação. Exatamente. Quando vê esse exemplo, né? A gente entregou mais em produto e tecnologia na Simpla nos últimos 30 dias do que a Simpla entregou nos últimos 4 anos.
A gente Caramba, pegou todos Rodrigo. os mapas estratégicos dos anos anteriores e puxou. Nos últimos 30 dias. Cara, a gente tá uma máquina. A gente tá voando em tecnologia. A gente fala que a gente é uma empresa que a gente gosta de eventos, mas o nosso DNA é tech. E aí, nosso DNA tech voltou. E a empresa que voltou a crescer forte pra caramba. A gente acabou de comprar a Gandaia, a empresa queridinha do mercado. A gente Que voltou... era para Gen Z, não é? Gen Z, pra Gen Z. Vai continuar sendo Gen Z. Sim. Mantém a marca? Mantém a marca, Uhum. mantém tudo. Ele, independente, eu falo, cara, eu falo muito com o Juca da Gandaia, que é, o meu maior objetivo é não te atrapalhar, cara. Eu, enquanto governança pesada, quando estiver atrapalhando, me grita, cara. Óbvio que eu tenho que ajustar algumas coisas para garantir o mínimo de governança, mas não me deixa atrapalhar, porque o valor grande é ser leve, Uhum. né? Então, cara, quando a gente entende esse tempos e movimentos e modelos e bota e acende a chama de novo, nosso slogan lá dentro é fogo no parquinho. Cara, é fogo no parquinho. O mercado tava em S. Então tava tudo Sim. parado. Nós estamos chegando, arrebentando de novo. Vamos voltar voando. a curva de novo. Tô com 29 vagas abertas nessa semana. Tô com 29 abertas só de comercial. Então assim, voltou a crescer, comprar empresa, produto, tecnologia. Virei boa parte da empresa de volta produto e tecnologia. É uma empresa cujo core é tecnologia. Estava com 25% da empresa só em tecnologia. Então, historicamente, a gente tem sempre falta de 50% da empresa em produto e tecnologia. Nós somos uma empresa de produto e tecnologia, nosso core. Então, todas essas viradas vão gerar desconforto. Vão. Mas quando você começa a entregar um monte de coisa, o produto começa a voar, a tecnologia começa a voar, os números de crescimento começam a aparecer. Não, roda gira. Novas receitas e, cara, eu acho um tesão, assim, não tem como, eu adoro isso. Não, e traz esse entusiasmo para muita gente Exato. que estava esperando isso, né? Agora, fazendo uma vírgula do arco da Simpla, esse momento que você volta como CEO, tá muito claro que tem um sangue no olho aí, né? Uhum. Mas que parece que tá muito ligado com uma reenergização, uma renovação Sim. sua, né? Desse negócio de olhou a floresta de fora, volta, né, descansado, como você mesmo disse, né? Cara, o que você aprendeu sobre essa questão de equilibrar performance, energia, saúde, pra voltar assim? Esse foi, de longe, o maior erro que eu cometi na minha vida, olhando pra trás agora, nessa jornada Simpla, tá? Eu fiz esporte minha vida inteira. Eu era federado, jogava futebol desde os 8, eu jogava salão. Eu joguei futebol até os 30, federado. Eu comecei a escalar com 15, escalei até os 26, quando eu fui morar na Hungria. Troquei a escalada pela bike, continuava jogando futebol. Escalei alta montanha, escalava rocha, mas minha vida sempre foi muito ativa. Corta para 30 anos, começo a trabalhar na Simpla 10 horas por dia, 14 horas por dia, por 10 anos, segunda a segunda. Paro completamente. Sentei a bunda na cadeira, foquei só uma coisa, construir a empresa. De longe a decisão mais errada da minha vida. Não apenas para o Rodrigo CPF, porque eu adquiri uma condição degenerativa nos joelhos, que eu perdi praticamente toda a cartilagem no joelho, eu perdi minha capacidade de liberdade de movimento. Durante 5 ou 6 anos eu não conseguia subir ou descer um degrau de escada. Tava pensando nisso hoje, eu tava descendo no avião, e era aquela escadinha, né, que voo de BH nunca chega no Finger, né? E eu descendo a escada ali, cara, sem nem pegar no corrimão, pensando, cara, quanto que eu já sofri pra descer e subir a escada de avião, né? Eu não subia um degrau de escada, era no corrimão. 5 ou 6 anos. Perdi liberdade de movimento, o cara que é montanhista. Então, aquilo ali veio junto com vários outros temas, como labirintite crônica. Então, eu tenho vários temas hoje de saúde crônicos que eu vou carregar o resto da minha vida porque eu sentei a bunda na cadeira, trabalhei 14 horas por dia durante 10 anos à beira de burnout várias vezes e despriorizei minha saúde. Quando vem a pandemia, ela me trouxe uma coisa, ainda enquanto eu estava na operação, que eu não tinha antes, que é tempo. Porque eu vivo nessa ponte aérea, né? Então eu pego o primeiro voo, volto no último, vou chegar hoje 11 e pouco em Confins do Mundo, né, que é o aeroporto mais longe do Brasil, vou chegar em casa meia-noite, amanhã, 5 horas da manhã, já acordei, tô treinando na seita, mas... Então, essa vida louca que eu tinha ali dentro, acaba na pandemia. Então, eu vinha num trabalho de fisioterapia ali, de tentar voltar a fortalecer, estabilizar, para ganhar minha liberdade de movimento, porque eu descobri que eu tenho degenerativo, mas eu posso viver assintomático. Eu virei a chave para isso. E ali, naquele momento onde o mercado estava fechado, 500 funcionários, meu pai com câncer, minha mãe com Alzheimer,
eu comecei a ir pra montanha de manhã pra poder pensar. Que não podia encontrar ninguém, não podia pegar Covid. Né? Eu no hospital com meu pai, minha mãe doente. E aí nisso eu comecei a correr na montanha, que era mais rápido. E aí eu ia correr 6 horas da manhã, 7h30 eu terminava, 8 da manhã eu tava em casa, 8h30 de banho tomado, começava uma reunião lá assim, no meio da pandemia. E eu chegava na reunião, 8h30, 9h, abria ali a câmera. Galera, é o seguinte, nós vamos lançar Simpla Play, cara, e nós vamos tá aí, pá, não sei o que, vamos lá. Cara, já desenhei o produto, já. A galera devia olhar e falar assim, esse cara tá louco. Ou que era começo da pandemia, todo mundo em casa, várias pessoas em volta faleceram. Mercado fechado, sem saber se vai ter emprego. Uma MP para poder receber metade do salário. E chega o cara aqui todo energizado. Isso é esporte. Quer dizer, por um lado, te salvou, né? Eu tenho certeza que a Simpla saiu da pandemia bem como ela saiu, porque eu tomei a decisão de ir para a montanha, cuidar da minha vida, da minha saúde e ter um tempo para olhar de fora, olhar de cima, que quando eu chegava, e isso que eu falo que fazer esporte é fundamental, mas de preferência de manhã. Quando eu chegava na Simpla, a tratativa que eu tinha da pandemia era completamente diferente da tratativa se eu não tivesse saído para correr de manhã na montanha. Quantas decisões positivas empilharam ao longo desse tempo? Exatamente. Que eu lá, se não tivesse feito isso, ia chegar depressivo, igual todo mundo tava, porque era um cenário muito ruim, cara. Assim, e eu lá com a energia na lua, assim, entende? Podia não estar aqui, então, hoje. Podia não estar aqui. Então, isso que eu falo que é, além do custo que eu tenho hoje de carregar várias doenças degenerativas por causa desse período na minha pessoa física, a melhor decisão que você pode ter para o seu CNPJ é cuidar do seu corpo na pessoa física. Cuidar da sua saúde na pessoa física. Mas mais do que isso, esquecendo o CNPJ agora, olhando para a pessoa física, saúde é exatamente igual ao investimento em dinheiro. Se você não cria uma poupança de saúde, é lá na frente que ela vai faltar. Meu pai tem 97 anos, sobe escada, desce escada, toma uma todos os dias, a cachaçinha dele ali no pré-almoço, cara, uma energia, quer carregar tudo, quer ganha de tudo, qualquer pessoa que você quiser, vê na frente na queda de braço, o cara é um ativo a vida inteira. Saúde, a gente tem que economizar, a gente tá tão preocupado às vezes em guardar dinheiro, a gente tá esquecendo que você não guarda saúde hoje para amanhã, você guarda a saúde hoje para usar daqui a 5, 10 anos. E a mesma intencionalidade estratégica que a gente tem que ter na empresa, a gente tem que ter essa mesma intencionalidade estratégica na nossa saúde. Só que essa saúde, assim como o M&A ou investimento, é irreversível. Isso faz parte muito de quando você conversa e mentora, formal informalmente outros empreendedores. Às vezes não é só falar com eles sobre modelo de negócio, e sim falar sobre esse outro lado. Sem nenhuma dúvida, cara. Inclusive é uma pauta hoje que eu tô muito focado nela, né? Eu tenho meus projetos sociais, eu tenho vários projetos grandes ali que eu atuo também. E eu lancei uma pauta contando a minha história de uma pessoa que não conseguia subir uma escada para uma pessoa que foi correr 10 maratonas em um ano, sobre a minha transformação através da saúde. E isso ganhou uma dimensão muito grande. Né, fiz 2 documentários, várias marcas grandes entraram, Strava divulgava todas as minhas corridas com um relato não focado em performance, mas tirar o cara do sofá e vir correr. E virou uma pauta que hoje é uma causa que para mim ela é fundamental. Então isso, na minha conversa com os empreendedores, 100% das vezes está, porque eu queria muito que alguém tivesse me falado isso antes. O que eu tenho hoje irreversível é uma palavra que você só aprende na porrada. Então eu aprendi na porrada. Eu não quero que os outros aprendam na porrada. Mas não é apenas sobre falar isso com os empreendedores. É falar com todo mundo, porque saúde é para todo mundo. Poupança de saúde é para todo mundo. Se você se cuida, se você cuida da sua saúde, você faz exercício, principalmente de manhã, repara como que sua vida muda. Isso virou... É curioso isso, né? Porque você tá num momento que você volta com essa energia toda para a cadeira de CEO, para essa próxima onda J, de curva J da Simpla, mas... esse propósito, ele transcende e tá na tua pauta com tanta intensidade quanto, né? A primeira coisa que a gente fez quando eu voltei agora pra Simpla, nosso ano fiscal começa em abril, né? Então eu entrei na virada de março para abril. A gente pegou o esportivo e falou assim, esportivo é nosso. Acabou. Esportivo não é dos maiores mercados, mas é pessoal, cara. É a minha pauta. É o que eu acredito.
Então todo mundo tá vendo que de repente todos os eventos esportivos estão virando Simpla, né? Todos um atrás do outro, Sim. Tem muita intencionalidade estratégica. Só Eu que vou essa lembrar de você, então, sempre quando eu ver um evento esportivo Pode. Daqui a 2 anos você vai ver que vai estar tudo na Simpla. Mas quando a gente olha para isso, tem uma intencionalidade estratégica porque é um mercado em alta, que está em hype, está crescendo. Óbvio que tem. Mas é muito mais que isso. Ele conecta com uma causa que, para mim, ela é pessoal, não apenas no sentido de Rodrigo acredita nisso, mas eu transfiro isso para a Simpla. A Simpla tem hoje um projeto chamado Simpla em Movimento, que é as pessoas que trabalham na Simpla se movimentarem. A gente incentiva que as pessoas façam atividades, a gente paga treinador para as pessoas fazerem atividade. Então a gente hoje tem um treinador que pode ser musculação, pode ser corrida, triatlon, o que for. A gente subsidia, não tudo, porque senão a pessoa não vê valor, mas praticamente tudo, sei lá, acho que custa R$50, se não me engano, para você ter um treinador com você e tal. A gente subsidia quase tudo. A gente tem um Simpla em Movimento que a gente usa. A gente está criando vários produtos internos, então não é algo só para mercado. É algo que eu aprendi que é importante para a vida, tem que ser primeiro para os colaboradores também. Óbvio que a gente não vai obrigar ninguém a fazer nada, a pessoa não quiser, não quer, mas eu sei o impacto que isso tem. O impacto que isso tem na produtividade, não apenas para mim, mas a produtividade da vida da pessoa estar mais feliz em casa. E você já tem histórias e depoimentos de pessoas impactadas? Cara, tem histórias que já beira um pouco surreal, tá? Porque o nosso CTO acabou de se inscrever numa prova de montanha para correr 100 km. Caramba! Eu não sei como que... Lá Mission ainda, que virou Simpla. É uma prova que eu fiz ano passado, 35, duríssima. Ele se inscreveu nos 100 km, eu acho que beira a loucura, mas, cara, olha o nível de incentivo que a gente tá fazendo. Esse cara virou a vida dele para poder fazer isso, sabe? Então é muito legal ver isso acontecendo na prática e no final das contas a gente vai conectando todas as histórias, né? Sim. Aquele background meu de esportista, o background de ter vivido na Hungria, o background de ter feito várias empresas em vários modelos, de ter saído, de ter conseguido olhar de cima, de ter virado investidor, ter uma visão um pouco diferente sobre tantas coisas e hoje tem uma capacidade de voltar com muito mais tranquilidade, de entender que, cara, óbvio que eu tenho que pegar e colocar a Simpla de novo na trajetória crescente dos 10 anos e barará, mas tem várias outras coisas que importam que hoje a gente constrói em paralelo e que a gente pode se permitir. Tem projetos sociais que eu atuo hoje que estão incubados dentro da Simpla. Então é muito legal. Coexistem. Não são separados. Exatamente. Que foram lá palestrar para a Simpla no planejamento estratégico da Simpla. E virou projeto. É um projeto incrível, é um CRIO impossível, né? Já Sim. existia, né? Uhum. Eles estão incubados lá dentro, eu sou do conselho deles hoje. E é muito legal a gente poder fazer essas coisas, né, cara? Porque o fim ele é interessante, cara, mas o como importa. O que é o seu, pensando nos ciclos, né? Década Europa, primeira década Simpla. O que é o sonho dessa década? De 10 anos adiante, 25, 35 para você? É a Simpla ser vista pelos compradores como um marketplace, onde a pessoa ainda vai virar pro outro e falar assim, nossa, e você lembra que só vendia ingresso? É isso. E para você? Para mim, na pessoa física, garantir de que todas essas histórias que eu venho construindo não terminem aqui e que eu tenha a mesma vontade, desculpa a palavra, o mesmo tesão de continuar construindo tantas outras histórias que deixem um legado tão grande como a Simpla deixou. Eu tenho um orgulho tremendo da Simpla. Sou apaixonado, igual você falou, meu filho. Mas não é meu único filho. Uhum. Então, tem várias outras trajetórias que eu estou nela hoje, majoritariamente sociais, que são tão massas quanto, que eu amo tanto quanto, e que eu faço questão de que essas histórias sejam um legado tão significativo como o legado da Simpla, que hoje já está muito mais estabelecido, né? Eu tinha uma pergunta, mas que já está respondida, que era muito sobre isso, porque eu vejo, né, nesse momento da tua trajetória, e a pergunta era como o propósito e impacto passaram a influenciar suas decisões e prioridades. E é isso, né? Totalmente. Mas quando eu olho para trás, eu não acho que passaram, acho que sempre foram. Uhum. Sabe, acho que hoje eu tenho um pouco mais de buffers para estar em projetos sociais, mas eu sempre tive. Né? Hoje eu tenho 2 projetos que eu participo bastante, um deles é o CRIO Impossível, que leva educação empreendedora para alunos de escola pública, que na penúltima edição no Beira Rio, ele tinha 16 mil alunos no estádio e 200 mil alunos, 210 mil alunos, que pararam durante um dia inteiro as suas aulas no Brasil inteiro, colocar a molecada num ginásio, numa sala de aula, o projetor para assistir a aula,
Depois dessa aula, que é um topo de funil, tem um programa de um ano inteiro. Já deu mais de 30 milhões de reais em bolsas para os alunos passados desse programa. Caramba. É uma coisa do impacto cabuloso, é tremenda, incrível e une educação e empreendedorismo. 2 pautas que para mim são sensacionais, eu amo de paixão. Além disso, eu estou num projeto chamado Humus, que é focado em resgate em grandes situações de catástrofes. Então eu trabalhei no terremoto do Haiti em 2021, no resgate. Trabalhei no deslizamento de Petrópolis, no terremoto da Turquia, Rio Grande do Sul, recentemente, a gente foi uma das primeiras equipes a chegar no Rio Grande do Sul, que é um projeto super legal, dá um impacto tremendo, e as pessoas viram e falam assim, mas como é que você, cara, CEO, bem resolvido, você vai querer entrar dentro de um escombro, cara? Porque não é sobre apoio financeiro, é sobre ir e atuar. Não, trabalho no resgate, exato. São os tijolos. São tijolos que a gente vai construindo. Ah, mas isso aqui, cara, não faz sentido para sua vida. Quem disse que não? Eu não quero ficar empilhando tijolo em cima do outro, não. Eu quero eternamente construir tijolos laterais. A vivência de passar por uma situação como essa na Turquia, ou no Haiti. Haiti é tremendo, a gente quase foi sequestrado. O Haiti, o sequestro de estrangeiros é coisa surreal. Eles tinham matado o presidente na cama dele, foi mais ou menos 1 semana antes do terremoto, né? Haiti está em guerra civil. A gente, para atravessar de Porto Príncipe, onde um avião pousou, até Les Cayes, onde o terremoto aconteceu, a gente atravessou escondido dentro dos carros. Não foi de primeira, não. Porque a gente tem que atravessar a guerra de milícia para chegar na outra ponta e poder ajudar a equipe, o pessoal que precisa. Turquia, a gente chegou lá para trabalhar no resgate, o terremoto aconteceu no inverno. A primeira cidade que a gente chegou, Elbistan, à noite fazia menos 23 graus. Você não tem uma casa para dormir, você não tem nada. A cidade inteira devastada. Depois a gente desceu para uma região mais quente, que a gente viu que ali ia ter menos condição de vida por causa do frio, a gente desceu para a região mais ao sul possível da área de terremoto, que era a fronteira com a Síria. Guerra de novo, hein? Vamos para a zona de guerra de novo. E o pessoal fala assim, pô, mas você, cara, CEO, bem resolvido, né, financeiramente, enquanto conhecimento, cara, que você entra lá num escombro e tem uma réplica de terremoto, você joga moeda se você vai viver ou não. E o pessoal fala, mas por que você faz isso? E não acho que só sobre o propósito ou sobre ajudar, né? E eu sei que não é sobre isso, você não faz com esse intuito, mas o quanto isso te confronta com realidades, né? Que depois te dá outros sensos de prioridades, até no negócio, né? Exatamente, isso que eu ia trazer. Te dá perspectiva, né? Assim, fala assim, mas por que você faz isso? Óbvio que tem a parte de estar lá ajudando, é incrível, cara. Tem um vídeo que eu mostro de vez em quando, nas palestras, cara, que é uma senhorinha abraçando a gente de manhã num dia que a gente chegou a trabalhar em Petrópolis. E a gente não sabia quem que era ela servia café pra gente todo dia, a gente não sabia quem que ela era. E a gente tinha recuperado a família dela no dia anterior. A gente não sabia que era a família dela. E ela tava sem dormir há 4 dias, esperando alguém conseguir chegar na família dela. E ela dando um abraço pra gente ali, incrível. Quando a gente olha pra Turquia, num lugar de guerra, onde Elbistan, 160 mil pessoas, ficou um prédio de pé não desestruturado, 150 mil pessoas. Não tem como você falar assim, eu voltei pra casa e não agreguei nada. Uhum. E não me transformou de alguma forma, não existe. Então, óbvio que tem o impacto de querer ajudar absurdamente, mas tem uma parte que é pra mim também. Uhum. Esse tijolo que eu volto, e nunca tem 2 operações iguais, esse tijolo que eu volto, ele é meu. Ninguém tira. Você falando isso me lembra muito o estoicismo no sentido do memento mori, né? Total. De você se confrontar e ver a finitude e olhar tudo isso. E isso traz até esse senso de urgência no que é importante, onde você aplica seu tempo no dia a dia, inclusive, né? Toda vez que eu volto das operações, cara, eu reolho pra minha vida e falo, o que importa pra mim? Sim. As decisões difíceis que têm que ser tomadas, as conversas duras que têm que ser faladas e por aí vai, né? As coisas que estão me preocupando que não deveriam me preocupar em nada. Uhum. Então, essas coisas ficam todas no lugar, cara. Rodrigo, olhando isso tudo, né, chegando no fim do episódio, assim, eu falo, cara, isso daí, quando a gente olha de trás pra frente, chegando nessa reta final do propósito, dos outros trabalhos que estão na tua agenda, né, enfim, de serviço social e por aí vai, tem que escrever um livro, né? Já pensou nisso?
Já, mas eu quero escrever o livro. Vou escrever sem nenhuma dúvida. Mas não será sobre empreendedorismo de empresas. Já tem muita gente escrevendo que são ótimas. Não, sim, até sobre essas outras óticas que você trouxe nesse terço final. Eu tenho feito uma palestra de vez em quando, não dou muita não, mas de vez em quando eu dou, que chama Irreversível. Lembra a palavra que a gente só aprende na porrada? E ela começa falando a história do Rodrigo, que é o empreendedor, mas não é o empreendedor da empresa, é o empreendedor da própria vida. Eu quero muito escrever um livro onde o meu foco vai ser mostrar para as pessoas que a intencionalidade estratégica que a gente usou na empresa, ela é tão importante ou mais da gente ter essa mesma intencionalidade na pessoa física, na nossa vida. Uhum. Quantas vezes a gente deixa que a vida decida por nós? Que te deixa que, surgiu uma oportunidade, então eu fui trabalhar. Não, cara. É você que tem que se posicionar. E principalmente, imagina se eu tivesse continuado naquela trajetória de designer até hoje, na Hungria. Eu estaria casado com a minha esposa, que eu namorava há muitos anos, indo comer na casa da minha sogra domingo. Nada contra, adoro tudo isso, adorava ela, adorava isso. Ia ter virado designer de uma agência, com certeza, ou de uma startup. Que não é ruim, mas tá tão longe do que eu quero pra minha vida. Sim. E hoje eu tô vivendo algo tão próximo do que eu quero pra minha vida. Mas isso não aconteceu, fui eu que escolhi. Eu escolhi onde ficar e eu escolhi onde sair. E onde sair é muito difícil. Eu tenho coragem tatuado. E por que ele é tatuado aqui? Porque toda hora você vê. Uhum. É muito importante que a gente tenha coragem e intencionalidade estratégica para comandar qual que vai ser o futuro da nossa vida, do nosso livro. Que o maior livro que a gente escreve é a nossa vida. Mas o maior legado que a gente tem é a nossa história, cara. E eu saio de casa, vou almoçar com meu pai, 97 anos, seu Ivan. Eu encontro com ele, de camiseta, com 97 anos, acabou de fazer uma tatuagem escrito Simpla. Ele? Ele. Entende? É sobre isso. E a coisa mais curiosa pra encerrar, assim, ele deve falar: filho, você deu sorte com essa Simpla. Mas não me preocupe com isso, não. Ele falou recentemente, finalmente, né? Se deu sorte, a coisa deu certo, né? É coisa de pai pra filho, né? Você deu sorte na vida, finalmente, meu filho. E eu queria que você fosse advogado pra fazer concurso público. Que pena que você não foi, né? E aí agora tá lá, Simpla, tatuada, coisa que ele... Cara, meu pai, acho que não tem um dia que eu encontro com ele que ele não tá com a roupa da Simpla, cara. É o maior orgulho da vida dele. Porque foram os 2 filhos, né? Ele tem que fazer parte de alguma campanha da marca em algum momento. Ele já é o garoto propaganda. Ele parece o velhinho do Up, mó fofo, agora com Simpla tatuado. Rodrigo, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você tem um evento logo mais, mas a gente aprendi demais. Tava super afim, desde que eu troquei mensagem com você, falei, cara, quero muito gravar contigo. 10 anos depois, provavelmente, né, daquela encontro no Mandy Arena. Obrigado, viu? Legal demais. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom te ver, encontrar com você, falar com você, mas principalmente reconectar aquela começo de tudo. Sim. Que a gente, né, a última interação que a gente teve há tanto tempo atrás, onde tudo que está sendo construído hoje está naquela fundação que estava lá. Exato, havia visão. E eu tenho um orgulho tremendo de ver pessoas como você que naquele momento não sabiam muito bem para que estava fazendo, mas vocês estavam lá, construindo a fundação que a gente aproveitou para poder construir nossas empresas, nossas vidas em cima. Então, tenho muito a agradecer por você e tanta gente que construiu essa base pra gente, né? Obrigado, Rodrigo. Agradecer quem acompanhou até o final desse episódio. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.